Quando deixaram a Lúcia sozinha naquela ruína gelada no alto da Serra Catarinense, todo mundo pensou que o frio acabaria com ela em 3 dias. Mas eles estavam errados. Essa é a história de como uma menina solitária transformou o abandono em um paraíso e nos ensinou que ninguém está realmente perdido. Fica comigo até o final. E por favor, conta pra gente aqui nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo essa história. A velha picape vermelha manchada de ferrugem e barro derrapou com violência na estrada de terra batida. Os pneus traseiros carecas por anos de desleixo cuspiram uma chuva de pedras e lama bem na direção onde a Lúcia estava parada. Ela não se mexeu nem mesmo para limpar a sujeira que espirrou no tênis dela, que já estava furado na ponta. O ronco do motor tossindo uma fumaça preta foi a única coisa que quebrou o silêncio de cemitério daquela montanha, enquanto o veículo se afastava balançando perigosamente na curva. A Lúcia, com apenas 9 anos de idade, ficou observando até que a última mancha vermelha desapareceu no meio da cerração espessa. O ar nos campos de cima da serra não perdoava ninguém, muito menos uma criança vestida apenas com um suéter fino de lã azul. O frio úmido e cortante começou a morder a pele dela imediatamente, como se a própria montanha estivesse testando a resistência da menina. O tio Jairo tinha ido embora. 5 minutos antes, ele nem tinha tido a coragem de olhar nos olhos dela. Com o hálito fedendo a cachaça barata e as mãos tremendo no volante, ele tinha jogado uma promessa que os dois sabiam que era falsa. Ele disse que voltaria na terça-feira, que só precisava resolver uns papéis lá na cidade, que aquela era a fazenda do avô dela e que ela estaria segura ali. Mas a Lúcia, apesar de ser criança, conhecia muito bem o som da mentira. Ela tinha escutado esse tom quando o pai desapareceu, tinha escutado quando a mãe adoeceu e agora escutava na voz de um homem que preferia largar a sobrinha no meio do nada do que gastar mais um centavo para alimentar a menina. Ela baixou o olhar para a mão direita. Ali, amassada e úmida pelo suor da palma da mão, estava uma nota de 50 reais. Era tudo o que o Jairo tinha deixado para ela. Uma fortuna ridícula para sobreviver num lugar onde não tinha mercado, nem vizinhos à vista, nem nada além de araucárias e vento. A Lúcia guardou o dinheiro no bolso com cuidado, como se fosse um amuleto inútil. Lentamente, ela se virou para encarar a nova prisão dela. O casarão da neblina se erguia na frente como um cadáver de arquitetura esquecido por Deus. A estrutura principal, que um dia deve ter sido branca e imponente, agora era uma carcaça cinza de madeira podre e telhas deslocadas. O mato alto e espinhoso tinha engolido o jardim da frente, subindo pelas colunas da varanda como dedos verdes tentando sufocar a casa. O vento minuano soprou mais forte, trazendo o cheiro de terra molhada e madeira velha. A Lúcia sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com a temperatura. As janelas do segundo andar não tinham vidros e pareciam olhos vazios e escuros, observando ela com uma indiferença cruel. O avô dela, o Dr. André Valença, tinha vivido e morrido ali, mas ela nunca conheceu ele. O tio Jairo dizia que o velho era louco, que preferia os bichos do que as pessoas. Agora, olhando para aquela ruína, a Lúcia pensou que talvez a loucura fosse contagiosa naquela família. Ela deu um passo em direção à varanda e a madeira gemeu sob o peso leve dela. Cada passo era uma negociação com a gravidade. As tábuas estavam úmidas e escorregadias, cobertas de limo. No chão, jogadas perto da porta principal, o Jairo tinha deixado 2 sacolas de plástico com arroz-feijão seco e algumas latas enferrujadas. Aquela era toda a despensa dela. A Lúcia arrastou as sacolas para perto da parede, buscando um pouco de abrigo contra o vento lateral. Tentou girar a maçaneta da porta principal, mas o metal estava gelado e travado pela ferrugem. Ela empurrou com o ombro 1-2 vezes, batendo o corpo pequeno contra a madeira inchada pela umidade. A porta não cedeu. Estava trancada, selada fazia anos. O pânico frio e agudo tentou subir pela garganta dela. O sol começava a descer rápido atrás dos picos da serra, e ali no sul, a noite não trazia só escuridão, trazia uma geada que podia matar. Se ela ficasse do lado de fora congelando na varanda, amanheceria morta. Ela tinha que entrar. Tinha que quebrar alguma coisa. A Lúcia deixou a mochila no chão e procurou uma pedra grande no jardim. As mãos dela, já dormentes, mal conseguiam segurar o peso da rocha.
Ela se aproximou de uma janela baixa, onde o vidro estava trincado, mas ainda inteiro. Fechou os olhos, pediu perdão em silêncio para a casa morta e golpeou com toda a força que tinha. O som do vidro estilhaçando foi explosivo na quietude da tarde. Com cuidado, ela retirou os cacos afiados do batente, cortando de leve um dedo no processo. O sangue vermelho e brilhante pingou na madeira podre, mas ela não parou para chorar. Escalou a janela e se deixou cair para a escuridão do lado de dentro. O ar ali estava viciado, pesado, cheirando a pó antigo e solidão acumulada. Ela tinha entrado no casarão da neblina, mas enquanto a luz do sol morria lá fora, a Lúcia teve a certeza absoluta de que o verdadeiro desafio estava apenas começando. A escuridão dentro da casa não era só falta de luz, era uma presença física pesada e sufocante que parecia envolver cada canto com um abraço gelado. A Lúcia ficou quieta logo abaixo da janela quebrada, esperando que os olhos se acostumassem com a penumbra cinza que dominava o interior. O ar ali dentro estava gelado, muito mais frio do que lá fora, como se as paredes de taipa tivessem prendido o inverno de 10 anos atrás e se negassem a soltar. O tênis dela, molhado pelo barro da estrada, rangeu no assoalho de madeira quando ela deu o primeiro passo vacilante. O som ecoou pelo corredor, um estalo seco que parecia uma reclamação da própria casa contra a invasão. A Lúcia abraçou o próprio peito com força, esfregando os braços por cima do suéter fino, mas o frio da serra já tinha entrado nos ossos, mordendo com dentes invisíveis. Ela sabia por um instinto de sobrevivência que nem sabia que tinha que, se não encontrasse calor, logo aquela noite ia ser uma tortura interminável e perigosa. Ela avançou pelo corredor principal, tocando nas paredes ásperas para se guiar no escuro. A tinta descascava embaixo dos dedos dormentes, caindo no chão como pele morta. À direita, uma porta entreaberta revelava o que um dia foi uma sala de estar chique. Os móveis estavam cobertos com lençóis brancos, agora cinzas de poeira e cheios de buracos feitos pelos ratos. Pareciam fantasmas agachados no escuro, esperando em silêncio. A Lúcia ignorou o medo infantil de assombração, porque o medo real, o medo físico de congelar sozinha naquela montanha, era muito mais urgente. Ela precisava de fogo, precisava de calor desesperadamente. Lembrou de ter visto uma lareira na sala, uma boca negra de pedra na parede do fundo. Correu até lá, tropeçando numa mesinha de centro. A lareira estava vazia, fria como uma tumba aberta cheia de cinzas compactas de 20 anos atrás. Ela procurou freneticamente algo para queimar. As cadeiras antigas eram pesadas demais para quebrar com as mãos de 9 anos, e ela não tinha ferramentas. Voltou para o corredor, sentindo os dentes começarem a bater sem controle num ritmo involuntário que doía no maxilar. No final do corredor longo, uma porta robusta de madeira maciça permanecia fechada, desafiadora. Diferente das outras portas vencidas pelo tempo, aquela madeira não parecia podre. A Lúcia girou a maçaneta de bronze com as mãos trêmulas, esperando que estivesse trancada, mas o mecanismo cedeu, com um clique suave, bem lubrificado, uma coisa estranha naquela casa em ruínas. Ela empurrou a porta pesada e entrou. O cheiro ali era diferente, quase reconfortante. Não cheirava a mofo agressivo, cheirava a couro velho, a fumo de corda e papel seco. Era um escritório, um santuário de conhecimento esquecido. Uma biblioteca pequena com estantes que iam até o teto alto, cheias de livros que tinham sobrevivido milagrosamente ao tempo. No centro, uma escrivaninha enorme de madeira escura dominava o espaço. E o mais importante, o que fez o coração da Lúcia pular, foi ver outra lareira menor, e do lado dela, uma caixa de lenha seca que alguém tinha deixado preparada há muito tempo, esperando um fogo que nunca foi aceso. A Lúcia quase chorou de puro alívio. Caiu de joelhos na frente da lareira, ignorando a dor nas pernas ao bater na madeira. Vasculhou as gavetas da escrivaninha com mãos desajeitadas. A primeira gaveta estava vazia, só pó. A segunda tinha canetas tinteiros secas. Na terceira, os dedos dela tocaram numa caixinha pequena de papelão. Fósforos. Ela tirou um palito tremendo, tanto de frio, que ele escorregou e caiu no chão escuro. Xingou baixinho uma palavra feia, que tinha ouvido o tio Jairo falar quando a picape não pegava. Pegou outro fósforo com mais cuidado. Riscou com força na lateral da caixa.
A faísca brilhou fraca e apagou antes de pegar na madeira do palito. Só restavam 5 na caixa. 5 chances para não morrer de frio. Ela tinha que se acalmar, tinha que controlar as mãos. Respirou fundo, segurando o ar gelado no pulmão para se estabilizar. Pegou o terceiro fósforo, fez uma conchinha com a mão esquerda para proteger e riscou. A chama pequena azul na base e laranja na ponta agarrou na madeira com vontade. Com um cuidado quase religioso, ela aproximou o fogo de um jornal velho e amarelado que estava na base da lenha. O papel pegou na hora. O fogo começou a crescer tímido no começo, depois com fome, lambendo os troncos secos e estalando com alegria. O calor bateu no rosto dela, e a Lúcia fechou os olhos, sentindo o sangue voltar a circular dolorosamente nas bochechas. Sentou no chão, colada no fogo, abraçando os joelhos, e só então se permitiu olhar para a escrivaninha com mais atenção, agora iluminada pelo brilho laranja das chamas. Em cima do tampo de couro verde coberto por uma camada fina de poeira, havia um caderno grosso de capa dura, solitário e solene. A curiosidade foi maior que o cansaço. Ela levantou devagar e pegou o livro pesado. Limpou a capa com a manga suja do suéter. Em letras douradas quase apagadas pelo uso dava para ler um nome claro. Dr. André Valença, médico veterinário. Embaixo, uma data escrita à mão com tinta preta que não tinha sumido. 1984. Abriu o caderno com respeito, sentindo que invadia algo privado. As páginas estavam cheias de uma letra apertada elegante e urgente que preenchia cada milímetro do papel. Não eram só anotações médicas frias. Tinha desenhos esboços incrivelmente detalhados de anatomia animal, feitos com carvão. Um cavalo crioulo com a pata enfaixada. O olho detalhado de um gato do mato. A estrutura dos ossos de um cachorro pastor. E anotações nas margens, pensamentos pessoais. O avô tinha escrito ali que a dor nunca mente, que os animais sabem quem vem para ajudar e quem vem para ferir, muito antes da gente levantar a mão. A Lúcia passou as páginas fascinada, hipnotizada pela voz daquele homem morto. Pela primeira vez no dia todo, ela esqueceu que estava sozinha no mundo, esqueceu que tinha fome, esqueceu que o tio tinha largado ela como um pacote indesejado na serra. Leu sobre ervas nativas do campo, sobre como imobilizar fraturas com galhos de pessegueiro bravo, sobre pomadas de calêndula e mel para feridas abertas. Ela sentia de um jeito estranho e profundo que o avô estava falando diretamente com ela, através daquelas décadas de silêncio e pó, entregando um mapa que ela nem sabia que precisava. Ela estava concentrada no desenho de um gavião ferido, quando um som agudo paralisou ela por completo. Não vinha do fogo estalando, não vinha do vento batendo nas telhas soltas lá em cima. Vinha da entrada principal da varanda do outro lado do corredor longo e escuro. Era um som de arranhar. Skrrit, skrrit. A Lúcia fechou o caderno de golpe e o barulho soou como um tiro no silêncio. O coração martelou nas costelas disparado. O som repetiu mais forte, mais desesperado e contínuo. Alguma coisa estava arranhando a madeira da porta principal com violência. Alguma coisa pesada, alguma coisa viva. Será que o tio Jairo tinha voltado? Será que estava bêbado e não conseguia abrir a porta emperrada? Ou era alguma coisa que vivia selvagem na montanha, algo que tinha sentido o cheiro da fumaça e vinha reclamar a casa? Ela ficou de pé devagar, tremendo de novo, mas não de frio. Pegou o atizador de ferro pesado da lareira, segurando com as 2 mãos como se fosse uma espada. Saiu do escritório em direção ao corredor escuro, onde as sombras dançavam caminhando na direção daquele som de unhas, contra a madeira que continuava insistente, aterrorizante, pedindo para entrar. O corredor parecia se esticar infinitamente na penumbra. A Lúcia apertou os dedos em volta do cabo frio do atiçador de ferro, e os nós dos dedos dela ficaram brancos de tanta força. Cada passo que ela dava em direção à porta principal ecoava no assoalho de madeira, e o som lá de fora, aquele arranhado desesperado e constante, ficava mais forte, mais urgente. Não era o vento. Definitivamente não era o vento. Ela chegou na entrada e se colou contra a parede lateral, segurando a respiração até o pulmão arder. O arranhado parou de repente. Logo depois, se ouviu um gemido, um som longo, agudo e dolorido, que não parecia humano,
mas também não soava como um bicho de fazenda. Era o som de alguma coisa que estava desistindo, se entregando para a dor. A Lúcia, empurrada por uma mistura de terror e curiosidade, esticou a mão para o trinco enferrujado. Se fosse um monstro, o ferro na mão dela não ia adiantar muito. Se fosse o tio Jairo bêbado, também não. Mas se fosse outra coisa, ela não podia deixar morrer ali fora. Ela girou o metal com um rangido agudo e a porta se abriu alguns centímetros, empurrada por uma rajada de vento gelado que trazia chuva e neblina. Na soleira da porta, desabado sobre o barro da varanda, tinha uma massa escura e peluda. Não era um monstro de história. Era um cachorro, mas não um cachorro qualquer. Era enorme, uma mistura de pastor, com alguma coisa mais selvagem de pelo preto e embaraçado, coberto de lama seca e folhas mortas. O animal levantou a cabeça bem devagar e os olhos amarelos dele se cravaram nos olhos da Lúcia. Ela soltou o ar que estava guardando. É só um cachorro, ela pensou baixando o atiçador. Deu um passo para frente com a intenção ingênua de fazer carinho, mas o bicho reagiu na hora. Os lábios pretos recuaram, mostrando dentes brancos e afiados, e um rosnado profundo, uma vibração que ela sentiu no chão, saiu do peito dele. O cachorro tentou levantar para morder, lançando uma dentada no ar, a centímetros da mão da Lúcia, mas as patas traseiras falharam, e ele caiu de novo, gemendo de raiva e agonia. A Lúcia pulou para trás, tropeçando nos próprios pés e caindo sentada no corredor. O coração martelava contra as costelas. Aquele não era um cachorro pedindo comida. Era uma fera ferida, assustada e perigosa. Os olhos dele, enlouquecidos pela dor, diziam claramente que se ela chegasse perto, ele ia destroçar ela. Mas foi aí que ela viu o motivo. A pata traseira direita do animal estava destruída. Um arame farpado, enferrujado e cruel estava enrolado fundo, cortando o músculo e chegando no osso. A ferida estava aberta, supurando, e o cheiro de infecção doce e podre bateu no nariz da Lúcia mesmo àquela distância. O cachorro estava morrendo de sepse lentamente na porta dela. Ela correu de volta para o escritório com as pernas tremendo e se jogou em cima do caderno do avô André. Passou as páginas freneticamente, quase rasgando o papel velho, procurando alguma coisa, qualquer coisa. Página 40. Página 50. Os olhos dela varreram os textos escritos à mão, até que encontrou um título sublinhado 3 vezes. Manejo de pacientes agressivos por trauma severo. Ela leu em voz alta, a voz trêmula quebrando o silêncio da biblioteca. O animal não ataca por maldade, ataca porque a dor roubou a razão dele. Nunca aproximar a mão direta. Primeiro, imobilizar o focinho. Se não tiver focinheira, usar uma corda suave ou tecido. A confiança vem depois de tirar a dor, nunca antes. A Lúcia olhou em volta. Não tinha corda. Ela tirou o cinto de tecido da calça jeans dela. Era fino, mas resistente. Voltou para o corredor, mas dessa vez não foi direto para o cachorro. Foi até a cozinha em ruínas, achou uma panela amassada, saiu pela porta dos fundos na chuva gelada e encheu com água de um barril da calha. Voltou para o escritório e colocou a panela no fogo, esperando impaciente a água ferver. Enquanto isso, procurou na própria mochila e tirou uma camiseta velha que usava para dormir. Rasgou o tecido em tiras longas. Voltou para a porta principal com a água morna, as faixas improvisadas e o cinto. O cachorro viu ela chegar e rosnou de novo, mas estava mais fraco agora, os olhos perdendo o foco. A Lúcia sabia que tinha que agir rápido. Se aproximou pelo lado fora do alcance da boca e falou com voz firme, imitando o tom de autoridade que imaginava que o avô teria. Fica quieto, ela ordenou, embora a voz tremesse. Eu não vou te machucar, mas se você me morder, nós dois vamos morrer aqui. O cachorro olhou para ela confuso, com o tom de voz. Nesse segundo de dúvida, a Lúcia agiu com uma rapidez que surpreendeu ela mesma. Lançou o laço do cinto sobre o focinho do animal e apertou suavemente, amarrando atrás das orelhas. O cachorro sacudiu a cabeça tentando tirar aquilo, mas estava exausto demais para lutar de verdade. Agora vinha a parte difícil. A Lúcia se ajoelhou no barro frio da varanda, sem ligar para a água gelada que ensopava o joelho dela. As mãos pequenas tocaram o arame enferrujado. Estava cravado na carne inchada.
O cachorro gemeu um som de cortar o coração e o corpo todo dele ficou tenso como um arco. Desculpa, Lúcia, sussurrou com lágrimas nos olhos. Isso vai doer muito. Com dedos que escorregavam pelo sangue e o pus, ela começou a desenrolar o metal. Cada volta do arame era uma tortura para o bicho e para ela. O cachorro tentava morder através da focinheira improvisada, virando os olhos para trás. A Lúcia teve que usar uma pedra pequena para fazer alavanca e liberar o último gancho de metal que mordia o osso. Quando o arame caiu no chão com um barulho metálico, o sangue correu livre, escuro e grosso. Ela derramou a água morna na ferida para limpar a sujeira. O vapor subiu na noite fria. Depois aplicou as tiras da camiseta apertando forte para parar a hemorragia. Não tinha remédio, não tinha antibiótico, só pressão e limpeza. Ela ficou ali segurando a pata do animal, tiritando de frio, sussurrando palavras sem sentido, até que a respiração do cachorro ficou lenta e rítmica. Ele tinha desmaiado ou tinha dormido. A Lúcia, exausta e coberta de sangue que não era dela, se deixou cair para trás, apoiando as costas no batente da porta. Ela tinha salvado alguma coisa. No meio do próprio desastre, ela tinha salvado alguém. Olhou para o cachorro gigante agora tranquilo e soube que não podia deixar ele do lado de fora. Com um esforço sobre-humano, ela arrastou ele centímetro por centímetro em cima de uma manta velha para dentro do corredor, fechando a porta contra a noite e o vento. Sentou do lado dele, na frente da lareira do escritório, observando o peito do animal subir e descer. Guardião, ela sussurrou testando o nome. Você vai se chamar Guardião porque agora você cuida de mim e eu cuido de você. O fogo começou a morrer, as brasas brilhando com um vermelho fraco. A Lúcia sentiu as pálpebras pesadas como chumbo. A adrenalina estava sumindo, deixando espaço para um cansaço fundo e dolorido. Ela estava quase fechando os olhos, se entregando para o sono, quando uma sombra cruzou a janela quebrada do corredor. Não foi um galho e não foi um pássaro. Foi uma silhueta humana clara e distinta, recortada contra a luz da lua que mal saía. Alguém estava parado lá fora no jardim, olhando direto para dentro, observando o fogo, observando a menina e o cachorro. A Lúcia congelou o terror, voltando a inundar as veias como gelo líquido. Eles não estavam sozinhos. O coração da Lúcia, que mal tinha começado a se acalmar, disparou de novo, batendo nas costelas com a força de um martelo. A sombra na janela não sumiu, ficou quieta, uma mancha preta, recortada contra a cerração cinza da serra, observando o interior com uma imobilidade de predador. A Lúcia agarrou o ferro da lareira, os dedos dormentes, apertando o metal frio até doer, e recuou devagar para o escuro do canto, se colocando entre o intruso e o cachorro ferido. Uma batida seca, autoritária e bruta sacudiu a porta principal, fazendo o assoalho vibrar. Não teve chamado, não teve pergunta educada, só a exigência violenta de alguém que acha que tem direito de entrar. A Lúcia não respondeu, mordendo o lábio para não soltar um choro de pavor. A batida repetiu mais forte dessa vez, seguida pelo som metálico de uma chave velha girando na fechadura enferrujada, uma chave que a Lúcia nem sabia que existia. A porta se abriu de golpe, batendo na parede com um estrondo que levantou a poeira de anos. Um facho de luz forte, branco e cegante, cortou a penumbra do corredor, varrendo o espaço até encontrar a menina encolhida e o cachorro enfaixado. A Lúcia levantou o ferro, pronta para bater, pronta para lutar pela vida, mas a luz cegou ela completamente, obrigando ela a fechar os olhos e cobrir o rosto com o braço. Baixa isso, guria, ou tu vai acabar se machucando. A voz não era de homem, era de uma mulher, mas soava áspera, dura como pedra de rio, acostumada a dar ordem e ser obedecida na hora. A Lúcia baixou o ferro, piscando para limpar as lágrimas de luz dos olhos. A intrusa baixou a lanterna, revelando o rosto. Era uma senhora idosa, talvez uns 70 anos, mais sólida como uma araucária antiga. Vestia um poncho grosso de lã crua, escuro e pesado, e botas de borracha sujas de barro fresco. O rosto dela era cheio de rugas fundas, mapas de uma vida dura debaixo do sol e do frio do campo, e os olhos pretos e agudos olhavam para a Lúcia com uma mistura de suspeita e desprezo. Na mão direita não tinha arma, mas um bastão de madeira nodosa que parecia capaz de quebrar osso.
O que tu tá fazendo aqui? Perguntou a mulher, avançando um passo para dentro, trazendo com ela o cheiro de chuva e eucalipto. Essa fazenda tá vazia faz 15 anos. Tu é uma dessas invasoras que sobem da cidade para roubar madeira. Eu moro aqui, respondeu a Lúcia, a voz saindo mais fina e frágil do que ela queria. É a casa do meu avô. A mulher soltou uma risada seca, sem humor. Teu avô. Olha aqui, menina, eu não tenho tempo para história. Eu vi as luzes via fumaça. A patrulha rural passa amanhã cedo. Se te acharem aqui, vão te levar pro conselho tutelar antes que tu possa piscar, e acredita em mim, tu não quer ir para lá. Cadê teus pais? Tão se escondendo lá no fundo roubando a fiação. Não tem ninguém, gritou a Lúcia, a raiva vencendo o medo por um instante. O meu tio me trouxe. Me deixou aqui. Disse que voltava. Eu tô sozinha. A senhora parou, avaliando ela. O olhar desceu da cara suja da menina para as mãos manchadas de sangue seco e depois para o vulto escuro no chão perto da lareira. O guardião, o cachorro ferido, soltou um rosnado baixo, fraco, mas protetor, tentando levantar a cabeça apesar do cansaço. A mulher mirou a luz da lanterna no animal e a expressão dela endureceu ainda mais. Esse cachorro, ela resmungou com nojo. Esse bicho tem matado galinha no vale faz semanas. Os colonos já atiraram nele e botaram armadilha. É uma praga. Devia estar morto. Ela deu um passo na direção do cachorro, levantando o bastão com uma ameaça clara. Não toca nele, gritou a Lúcia, se jogando na frente do animal com os braços abertos, um escudo humano pequeno e trêmulo. Ele não é praga. Ele tá ferido. Eu curei ele. A mulher parou surpresa com a braveza da menina. Baixou a lanterna de novo, focando na pata traseira do cachorro. Viu as faixas improvisadas feitas de pano de camiseta suja, mas colocadas com a pressão certa. Viu a limpeza da ferida, a falta de sangue fresco, o jeito que o cachorro, apesar de ser selvagem, deixava a menina tocar nele. Chegou mais perto, ignorando o rosnado, e se agachou com um estalo nos joelhos, examinando o trabalho. Quem fez isso? Perguntou ela, a voz perdendo um pouco daquela ponta agressiva. Eu disse a Lúcia desafiante, com água fervendo e as instruções do caderno. Que caderno? A Lúcia apontou para a escrivaninha, onde o diário do Dr. André Valença estava aberto, sob a luz moribunda do fogo. A idosa levantou, caminhou até o livro e passou os dedos calejados sobre a letra manuscrita. Um silêncio pesado caiu no quarto, quebrado só pelo vento assobiando lá fora e a respiração rouca do cachorro. A cara da mulher mudou, suavizando quase nada, como se visse um fantasma querido e doloroso ao mesmo tempo. André, ela sussurrou tão baixo que a Lúcia mal ouviu. Ela se virou para a menina, olhando com olhos novos, procurando nos traços dela alguma coisa que não tinha visto antes. O nariz, o formato do queixo, a teimosia no olhar. Suspirou um som longo de resignação e baixou o bastão. Eu sou a Carminha, disse ela finalmente seca. Dona Carminha, moro na fazenda debaixo das telhas vermelhas. Eu conheci teu avô. Era um homem difícil, teimoso que nem uma mula, mas tinha mãos de santo para os bichos. E tô vendo que tu puxou essas mãos e também a burrice dele para se meter em problema. Eu não sou burra, protestou a Lúcia. Tu tá sozinha numa ruína no alto da serra com um cachorro selvagem e R$ 50 no bolso, rebateu a dona Carminha implacável. Isso é burrice. Se a polícia vem e te vê assim, te levam. E se te levam, sacrificam o cachorro porque ninguém vai pagar o tratamento. A Lúcia sentiu o frio descer pelas costas de novo. O que eu faço então? A dona Carminha enfidou a mão no bolso fundo do poncho e tirou um pacote embrulhado em papel pardo. Jogou em cima da escrivaninha. Tinha um pão caseiro grande e um pedaço generoso de queijo serrano. Come, disse a Carminha. E apaga esse fogo. A fumaça dá pra ver da estrada geral. Se tu quer sobreviver aqui, tem que ser invisível, guria. Que nem fantasma. Eu não vi ninguém hoje, entendeu? Não vi menina nenhuma. Mas te cuida. A Carminha foi até a porta, a figura dela recortada contra a noite de tempestade. Parou na soleira sem olhar para trás. Tem olhos nesse vale, menina. Olhos invejosos. O dono da venda lá na vila, o tal do gato, conta tudo o que vê pra polícia por uns trocados. Se tu descer pra vila, não abre a boca. E esconde esse cachorro. Se ele voltar a matar uma galinha, eu mesma venho terminar o que tu começou. A porta fechou com uma batida seca,
deixando a Lúcia sozinha de novo na penumbra, com o gosto do medo na boca, mas com um pão quente na mão e a certeza de que, embora o perigo rondasse lá fora, alguém sabia que ela existia e não tinha entregado ela ainda. Ela comeu no escuro, dividindo pedacinhos de queijo com o guardião, enquanto apagava as últimas brasas do fogo com terra, aprendendo a primeira lição de sobrevivência. Para ficar, ela tinha que desaparecer. Os 3 dias seguintes foram uma guerra silenciosa e brutal contra a umidade que entrava por cada fresta da casa. A neblina da serra não ficava do lado de fora. Ela entrava como uma fumaça líquida molhando a roupa de cama, enferrujando os poucos utensílios de metal e gelando a Lúcia até os ossos. Ela tinha tentado tapar as janelas quebradas com papelão velho que achou no porão, mas o vento da tarde, que soprava com a força de um bicho furioso, arrancava tudo sem piedade uma vez atrás da outra. O guardião, embora já não tivesse febre, continuava fraco demais para se mexer. Ele passava o dia deitado na frente da lareira apagada, tremendo embaixo de uma manta rasgada, com os olhos amarelos fixos na menina, enquanto ela corria de um lado para o outro tentando manter o caos sob controle. A Lúcia sabia que precisava construir um abrigo melhor, alguma coisa menor e mais quente dentro da sala grande e gelada, um lugar onde o calor do corpo não se perdesse tão rápido. Ela saiu para o quintal dos fundos, decidida, arrastando umas tábuas de madeira que tinham caído do telhado do galpão. Eram pesadas, cheias de farpas, e estavam encharcadas. As mãos dela, de 9 anos, vermelhas pelo frio, mal conseguiam levantar aquilo. Tentou pregar as tábuas contra a parede lateral da varanda para fazer uma barreira contra o vento, usando uma pedra como martelo, mas o prego velho entortou e a madeira caiu no pé dela, arrancando um grito de frustração que se perdeu na imensidão da montanha. Você precisa de um martelo de verdade, ou vai quebrar os dedos antes de terminar. A voz veio de trás, grave e tranquila, assustando ela tanto que ela quase caiu no barro. A Lúcia se virou com a pedra ainda na mão, pronta para se defender. Um rapaz estava parado na beira da estrada, observando ela com as mãos nos bolsos de uma calça de trabalho gasta. Ele era alto, desengonçado, de uns 16 anos, com o cabelo preto e liso caindo sobre os olhos. Usava um poncho de lã cinza curto e prático e botas de borracha pretas. Não sorria, mas também não parecia ameaçador como a dona Carminha. O rosto dele tinha uma expressão de tédio curioso, como se estivesse vendo alguém tentar esvaziar o mar com uma colher. — Quem é você? — perguntou a Lúcia, recuando um passo em direção à casa. — Eu sou o Tiago, disse o rapaz, dando de ombros. Eu moro do outro lado do riacho. A dona Carminha me falou que tinha uma menina doida vivendo na ruína dos Valença. Ela disse que provavelmente você morreria de frio antes de domingo, então eu vim ver. Eu não vou morrer, rebateu a Lúcia, apertando a pedra. E não sou doida, eu estou arrumando a casa. O Tiago olhou para a tábua caída, depois para o prego torto e, finalmente, para aquela tentativa patética de construção. Soltou um suspiro, tirou uma mão debaixo do poncho e revelou um martelo de carpinteiro com cabo de madeira velho, mas sólido. Também tirou um saco de papel cheio de pregos novos, brilhantes e retos. Nesse ritmo, disse ele, caminhando na direção dela sem pedir licença, você vai terminar quando tiver a minha idade. Sai da frente. A Lúcia duvidou, mas o frio era um argumento convincente. Ela se afastou, observando com desconfiança. O Tiago levantou a tábua com uma facilidade irritante, posicionou contra a viga mestre, tirou um prego do saco com os lábios e, com 3 batidas precisas, secas e rítmicas, fixou a madeira firmemente. Pam, pam, pam. A tábua nem vibrou. Por que você está me ajudando? Perguntou ela, baixando a pedra. Porque o meu pai conheceu o Dr. André, respondeu o Tiago sem parar de trabalhar. O velho salvou a nossa égua uma vez, quando ninguém mais queria vir tão longe. Imagino que seja um jeito de pagar a dívida. Me passa a outra tábua. Eles trabalharam juntos por 2 horas. A Lúcia segurava as madeiras lutando contra o peso e as farpas, enquanto o Tiago pregava e firmava a estrutura. Não conversavam muito. O som do martelo era o único diálogo necessário. Aos poucos, um pequeno curral coberto começou a tomar forma no canto mais protegido da varanda, um lugar onde o vento não conseguia bater direto. Mas a serra é traidora.
Justo quando eles estavam colocando a telha de zinco que o Tiago tinha trazido, arrastando da estrada, o céu escureceu de repente, passando de um cinza chumbo para um preto roxo. A temperatura despencou 10 graus em questão de minutos. "Vai cair granizo", gritou o Tiago olhando para cima. "Corre para dentro." Não deu tempo de chegar na porta. O céu se abriu e descarregou uma fúria branca. Pedras de gelo do tamanho de bolinhas de gude começaram a bombardear o chão, ricocheteando na madeira podre e batendo no corpo deles como pedradas lançadas por uma multidão invisível. O barulho era ensurdecedor. O vento uivou e a estrutura que eles tinham acabado de construir, ainda sem firmar direito, começou a tremer violentamente. "Vai cair tudo!" gritou a Lúcia, vendo o vento levantar a telha de zinco como se fosse papel. O Tiago se jogou contra a estrutura, agarrando o pilar central com os braços para segurar contra o vendaval. "Busca pedra!" ele gritou para a Lúcia com a água gelada escorrendo pela cara. "A gente precisa de peso na base." A Lúcia correu debaixo do bombardeio de gelo. O granizo batia na cabeça e nos braços dela doendo como picada de abelha, mas a adrenalina não deixava ela sentir. Ela pegou rochas pesadas do jardim escorregando na lama que se formava na hora e arrastou tudo para o abrigo. As mãos dela sangravam cortadas pela pedra vulcânica, mas ela não parou. O Tiago gemia de esforço com as botas afundando na terra mole, transformado numa estátua viva que segurava o único progresso que eles tinham conseguido. Foram 20 minutos de caos absoluto. Quando a chuva de pedra finalmente virou uma chuva mansa, os dois estavam ensopados, cobertos de barro e tremendo sem controle. Mas a estrutura continuava de pé. O pequeno curral resistiu. A Lúcia se deixou cair sentada no chão da varanda, respirando com dificuldade, olhando o vapor que saía da boca dela. O Tiago sacudiu a água do cabelo, cuspiu no chão e olhou para ela. Pela primeira vez, um meio sorriso apareceu no rosto dele. "Tu é teimosa, guria", disse ele, e soou como um elogio. A Lúcia ia responder, ia agradecer quando viu uma coisa no chão perto de onde ela estava pegando as pedras. Era um volume pequeno de penas molhadas. Ela levantou, ignorando a dor nas pernas, e correu até lá. Era um tico-tico, um passarinho pequeno típico da região que tinha sido atingido pelo granizo. Ela recolheu ele com cuidado. O corpo do bichinho estava quente, mas o pescoço estava torto num ângulo estranho. Um fio de sangue saía do bico. A Lúcia aninhou ele nas mãos, sentindo o coração minúsculo batendo numa velocidade frenética, bum bum bum, e depois de repente silêncio. O pássaro soltou um último suspiro quase imperceptível e ficou quieto, virando um peso morto nas mãos dela. O Tiago chegou perto, viu o pássaro morto e não falou aquelas palavras vazias que os adultos dizem. Não disse "coitadinho", nem "já passou". Só olhou para a realidade da morte com olhos práticos. "Não deu para salvar", disse ele suavemente. O frio foi mais rápido. A Lúcia sentiu que as lágrimas que ela tinha segurado durante a tempestade finalmente transbordaram. Ela chorou não só pelo pássaro, mas pela fragilidade de tudo, pelo medo de que o guardião fosse o próximo ou ela mesma. "A gente precisa de mais madeira", disse a Lúcia, limpando as lágrimas com raiva, sujando a cara de lama. "E precisa de remédio. Só amor não adianta, Tiago. Eu preciso saber o que o meu avô sabia." O Tiago concordou com a cabeça, entendendo a mudança na voz dela. "Amanhã", disse ele. "Amanhã eu trago o serrote, e tu estuda naqueles livros. Se a gente vai brigar contra essa montanha, tem que fazer direito." Ele foi embora, caminhando na garoa, sumindo na neblina. A Lúcia ficou sozinha de novo, enterrou o passarinho perto da entrada e entrou em casa. Abriu o diário de 1984, não com curiosidade dessa vez, mas com desespero. Ela tinha que aprender e tinha que ser rápido porque a serra não perdoava erros. A neblina da manhã levantava devagar, revelando os picos cinzas que cercavam a fazenda como muralhas de pedra. Tinha passado uma semana de frio constante, de fome racionada e de trabalho físico que deixava a Lúcia exausta toda a noite. Mas o abrigo estava pronto, e o guardião, o cachorro imenso que tinha chegado para morrer na porta dela, agora seguia ela mancando pelo pátio com uma lealdade silenciosa que valia mais que qualquer palavra. A Lúcia estava quebrando gravetos para o fogo da manhã
quando ouviu passos pesados na entrada. Não eram os passos leves do Tiago, nem o arrastar lento da dona Carminha. Eram passos de bota de trabalho urgentes e fortes. O guardião soltou um latido rouco de aviso e se pôs na frente dela, arrepiando o pelo das costas, apesar da pata enfaixada. Um homem apareceu no meio da bruma, quase correndo, com um volume branco e agitado carregado nos ombros. Era o seu Efraim, um colono de rosto curtido pelo sol e mãos que pareciam feitas de casca de árvore. A Lúcia tinha visto ele de longe trabalhando nas plantações de batata do vale, mas nunca tinha falado com ele. O homem chegou na varanda ofegante e largou a carga dele sobre a madeira úmida com uma batida seca. Era uma cabra branca e jovem. O animal estava deitado de lado com os olhos arregalados de pânico, e a barriga estava inchada enorme e dura como um tambor prestes a explodir. Ela respirava com dificuldade, soltando uns balidos curtos e afogados, lutando por cada gole de ar. "Tu é a neta do doutor?" perguntou o seu Efraim, sem cumprimentar, com a voz rouca da corrida. "Dizem na vila que tu tem os livros. Dizem que tu curou o cachorro do mato." "Sim", respondeu a Lúcia, largando a lenha e chegando perto com cuidado. "Eu sou a Lúcia." O Efraim passou a mão na testa suada e depois, com um movimento rápido e assustador, puxou uma faca longa da cintura, uma faca de carancho. A lâmina brilhou na luz cinza da manhã. A Lúcia recuou assustada, batendo contra a parede da casa. O guardião rosnou, mostrando os dentes, pronto para atacar apesar da fraqueza. "Não é para ti, guria", disse o Efraim, apontando para a cabra com a faca. "É para ela. Comeu trevo molhado demais." Empanzinou. "Tá sufocando porque o gás está espremendo o pulmão. Se tu não puder fazer nada agora mesmo, eu tenho que sangrar ela já." A Lúcia olhou os olhos do animal, cheios de um terror mudo e líquido. Olhou a faca na mão do homem e entendeu a lógica brutal da roça. Uma cabra morta por doença é lixo. Uma cabra sacrificada a tempo é carne para vender e comer. O Efraim não era cruel, era prático. Tinha família para sustentar e não podia se dar ao luxo de perder o valor do bicho. "Quanto tempo eu tenho?" perguntou a Lúcia, sentindo o estômago fechar. "Minutos", respondeu ele seco. "Já tá com a língua roxa. Ou tu cura ou eu mato para aproveitar a carne. Decide." A Lúcia correu para o escritório, o tênis derrapando no assoalho de madeira. Abriu o diário de 1984, com as mãos tremendo tanto que quase rasgou a página. Timpanismo. Gases. Urgente. Os olhos dela correram pelas notas do avô procurando uma salvação. Óleo vegetal. Carvão ativado. Massagem vigorosa no flanco esquerdo. Em casos extremos, punção com trocarte. Ela não tinha trocarte. Não tinha carvão ativado pronto. Só tinha óleo. Correu para a cozinha, agarrou a garrafa de óleo de soja meio vazia que o Jairo tinha deixado e voltou para a varanda. Segura, ela ordenou a Lúcia, surpresa com a autoridade na própria voz. "Abre a boca dela." O seu Efraim, duvidando por um segundo, guardou a faca e se ajoelhou sobre o animal, imobilizando a cabeça com as mãos fortes. A cabra esperneou desesperada. A Lúcia se ajoelhou no barro, ignorando a sujeira. Derramou do óleo na garganta do bicho, massageando o pescoço para obrigar ela a engolir. "Agora a massagem", disse ela, indo para o lado esquerdo da cabra, onde o inchaço era mais visível. Começou a apertar com força, seguindo o desenho que tinha decorado em segundos. As mãos pequenas afundavam no pelo tenso, tentando liberar a bolha de gás que estava matando o animal. A cabra gemeu um som horrível, e o Efraim negou com a cabeça. "Não tá adiantando, guria", disse ele, e a mão dele voltou a procurar o cabo da faca. "Sinto muito. Eu não posso perder o dinheiro." "Espera", gritou a Lúcia, empurrando com todo o peso do corpo, cravando os punhos na barriga dura do animal. "Vô me ajuda", ela pensou com desespero. E então aconteceu. A cabra soltou um arroto sonoro longo e profundo, seguido de outro. A barriga, que parecia de pedra, começou a amolecer embaixo das mãos da Lúcia. A respiração do animal mudou, passando de ofegos curtos para respiradas fundas e rítmicas. A cor roxa da língua começou a sumir. O Efraim soltou a cabeça da cabra e ficou olhando de boca aberta. O animal, livre da pressão, tentou levantar. Cambaleou um pouco, sacudiu a cabeça e depois ficou quieta, respirando viva. "Nossa Senhora", murmurou o colono, fazendo o sinal da cruz.
Tu conseguiu. Tu tirou o ar ruim com as mãos. Não foi mágica, disse a Lúcia, se deixando cair sentada, esgotada pela adrenalina. Foi ciência. O meu avô escreveu. O seu Efraim guardou a faca definitivamente. Enfiou a mão no bolso fundo da bombacha e tirou um saquinho de pano. De lá, tirou 2 batatas grandes, um pedaço de rapadura e uma nota amassada de R$ 100. Eu não tenho muito, disse ele, colocando as coisas no colo da Lúcia. Mas tu salvou o meu investimento. Tu tem o dom, menina. Igualzinho ao velho Valença. A Lúcia pegou o pagamento. Era a primeira vez na vida que ela ganhava alguma coisa com o próprio trabalho. Sentiu um orgulho quente no peito, uma coisa que aqueceu ela mais que o fogo da lareira. O Efraim carregou a cabra, que agora estava tranquila, e começou a descer pela estrada, assobiando uma música alegre. Mas a vitória não passou despercebida. Lá embaixo, na estrada geral que passava na frente da fazenda, uma Kombi velha de entregas tinha parado. O motorista, um homem baixo, de olhos pequenos e bigode ralo, observava a cena através do vidro sujo. Era o Gato, o dono da única venda da vila vizinha. Ele tinha visto o Efraim subir com uma cabra morrendo e descer com uma cabra viva. Tinha visto a troca de dinheiro. O Gato odiava 2 coisas: perder cliente e ver gente furando as regras dele. Puxou um celular barato do porta-luvas, discou um número com dedos manchados de graxa e esperou. Alô, disse ele quando atenderam do outro lado. É da inspeção, é da polícia sim. Eu quero denunciar uma irregularidade. Tem uma menina sozinha na fazenda dos Valença. E eu acho que ela está praticando medicina ilegalmente. Sim, cobrando e tudo. É um perigo. O Gato desligou e sorriu, ligando o motor. A Kombi se afastou, levantando uma nuvem de poeira que por um momento escondeu a casa da vista, mas o estrago já estava feito. A montanha tinha olhos e agora também tinha boca. A nota de R$ 100 que o seu Efraim tinha dado para ela queimava no bolso da Lúcia como se fosse uma brasa quente. Era a primeira vez em 10 dias que ela tinha o poder de comprar alguma coisa que não fosse sobra ou caridade. A despensa do casarão estava vazia, só restavam uns grãos duros de arroz e um pouco de sal úmido, e o guardião precisava comer algo mais forte que água com farinha para conseguir curar os músculos atrofiados. A Lúcia desceu a serra com passo rápido, enrolada no poncho velho que tinha encontrado num baú do avô. A peça ficava enorme nela, arrastando as franjas no barro da estrada, mas o cheiro de lã guardada era melhor do que o frio cortante do vento. A vila de São Caetano ficava a 3 quilômetros morro abaixo, um grupo de casas brancas com telhados de barro que se amontoavam em volta de uma praça de pedra, como ovelhas assustadas procurando calor. Ao chegar na rua principal, a mudança de atmosfera foi imediata e brutal. Não tinha o silêncio protetor da montanha. Tinha barulho de motor, música de rádio no último volume e, o pior de tudo, os olhares. As mulheres que varriam as calçadas pararam apoiadas nas vassouras e seguiram ela com os olhos. 2 homens que bebiam cerveja na frente da agropecuária pararam de conversar e apontaram disfarçadamente. A Lúcia baixou a cabeça, cravando a vista nos tênis sujos, e apertou o passo em direção à mercearia que ficava na esquina. A placa pintada à mão com letras vermelhas tortas dizia Armazém do Gato. Um sino enferrujado tocou blim-blom quando ela empurrou a porta de vidro. O interior cheirava a sabão em pó coentro murcho e a gordura velha dos torresmos que pendiam numa vitrine. Atrás do balcão alto, sentado num banquinho como um juiz no tribunal, estava o Gato. O homem era baixo, com uma careca brilhante e um bigode que parecia desenhado a lápis. Estava lendo um jornal sensacionalista, mas quando viu a Lúcia entrar, ele fechou o papel devagar, com uma calma que gelou o sangue da menina. Ele já sabia quem ela era. A vila inteira sabia. Eu quero 2 quilos de ração para cachorro, disse a Lúcia, com a voz mais firme que conseguiu encontrar. E um pacote de leite em pó. E pão. O Gato não se mexeu para buscar os produtos. Ficou olhando para ela, batucando os dedos gordos na madeira do balcão. Os olhos pequenos dele, escuros e úmidos, percorreram a roupa suja da menina, o cabelo embaraçado e a terra embaixo das unhas. Tu tem dinheiro para pagar? Perguntou ele com uma voz oleosa que destilava desconfiança. Aqui a gente não vende fiado para forasteiro, e muito menos para criança que mora sozinha em casa invadida.
A Lúcia tirou a nota de R$ 100 e colocou em cima do balcão, alisando o papel com cuidado. Não é casa invadida, disse ela sentindo o calor subir pelas bochechas. É a casa do meu avô. E o dinheiro é meu. Eu ganhei trabalhando. O gato soltou uma risada curta, um som seco como tosse de cachorro. Pegou a nota e levantou contra a luz, conferindo a marca d'água, procurando qualquer desculpa para recusar. Depois pegou uma caneta especial e riscou o papel para verificar se não era falsa. Ele levou o tempo dele curtindo o desconforto da menina, enquanto outros 2 clientes entravam na loja e ficavam observando o espetáculo em silêncio. É verdadeira, admitiu ele finalmente com uma careta de decepção. Mas eu vou te avisar uma coisa, guria. Aqui o povo fala. Dizem que tu tá fazendo bruxaria com os bichos lá em cima. Dizem que aquele teu cachorro é o próprio diabo. Não é bruxaria, é veterinária, respondeu a Lúcia, agarrando o saco de ração que ele jogou no balcão com desprezo. O gato deu o troco em moedas, deixando cair de propósito para que elas rolassem pelo chão. A Lúcia teve que se agachar para recolher, sentindo a humilhação queimar na nuca, enquanto as risadinhas baixas dos clientes enchiam o ar viciado da loja. Saiu de lá com as sacolas apertadas contra o peito e o sino tocou de novo, dessa vez como uma despedida debochada. O caminho de volta morro acima foi um calvário. As sacolas pesavam, o ar faltava, e a sensação de perigo era constante. Mas quando ela estava a apenas 500 metros da entrada da fazenda, uma caminhonete branca com antenas no teto e logotipos coloridos nas portas fechou a passagem. Não era a polícia. Era algo muito mais barulhento. A porta lateral se abriu de golpe e uma mulher jovem com maquiagem impecável que contrastava ridiculamente com a poeira da estrada pulou no caminho. Atrás dela, um homem com uma câmera enorme no ombro começou a gravar imediatamente a lente preta, focando o rosto assustado da Lúcia como o cano de uma arma. "É ela!" gritou a mulher arrumando o cabelo com uma mão enquanto segurava um microfone com a outra. "Aqui está ela, a menina selvagem da serra." A Lúcia tentou rodear o veículo cobrindo o rosto com o poncho, mas a repórter bloqueou a passagem colocando o microfone a centímetros da boca dela. "Oi, lindinha, eu sou a Silvia Mendes do Jornal da Serra", disse a mulher com um sorriso que não chegava nos olhos. "Estamos ao vivo para as redes sociais. Conta pra gente, é verdade que você vive sozinha na mansão mal assombrada? É verdade que você cura os bichos com reza? Cadê os teus pais?" "Me deixa passar", sussurrou a Lúcia, aterrorizada pela luz vermelha da câmera que piscava sem parar. A câmera deu um zoom nos sapatos furados nas sacolas de comida barata nas mãos sujas. Eles estavam devorando a miséria dela para transformar em entretenimento. O cinegrafista se moveu rápido buscando ângulos melhores, invadindo o espaço pessoal dela. "As nossas fontes dizem que o teu tio te abandonou", continuou a repórter implacável, buscando o drama, buscando a lágrima fácil. "Você tá com fome, tá com frio. Fala alguma coisa para a nossa audiência, princesa. O povo quer te ajudar." A Lúcia sentiu que o pânico virava uma bola de fogo na garganta. Ela não queria a pena deles e definitivamente não queria a ajuda se viesse com câmeras. Empurrou a repórter com mais força do que parecia ter e saiu correndo em direção à cerca da fazenda, pulando por cima do arame farpado, rasgando a calça no processo. "Segue ela", gritou a repórter para o câmera. "Grava a casa, grava o cachorro." A Lúcia correu até a varanda, fechou a porta de pancada e passou o ferrolho. Escorregou até o chão respirando como um bicho encurralado. Lá fora ouviu a equipe de reportagem gravando tomadas da fachada em ruínas, narrando a história dela com adjetivos exagerados e uma trilha sonora triste e imaginária. Naquela noite, a reportagem saiu na edição Nobre e no Facebook. O vídeo com o título "O Anjo Abandonado da Neblina" foi compartilhado 1000 vezes em 1 hora. Os comentários se encheram de indignação, de orações e de exigências. Mas num escritório cinza e frio de Lages, a capital da região serrana, o vídeo não causou ternura. Causou um alerta administrativo vermelho. Uma mulher de terno com o rosto cansado e uma xícara de café na mão viu o vídeo no computador. Pausou a imagem bem no momento em que a Lúcia pulava a cerca, mostrando a vulnerabilidade absoluta da situação. A funcionária suspirou, pegou o telefone da mesa e discou um número direto. "Assistente social."
Helena, disse ela com voz profissional. Nós temos uma situação viral em São Caetano. Prepara a viatura e aciona a patrulha da infância. Amanhã, na primeira hora, nós vamos buscar a menina. E localizem o tio. Eu quero um mandado de prisão pronto para quando a gente chegar. Na fazenda, a Lúcia deu de comer para o guardião, sem saber que aquele pequeno ato de sobrevivência na vila tinha ligado uma máquina legal que não ia parar com súplicas. A solidão tinha sido dura, mas a atenção do mundo ia ser devastadora. A manhã seguinte não trouxe sol, mas um barulho de motores pesados, que fez vibrar as janelas quebradas do casarão. A Lúcia, que estava terminando de trocar os curativos do guardião na frente da lareira, sentiu um nó frio no estômago, um aviso instintivo de que o tempo curto de paz dela tinha acabado. O cachorro levantou a cabeça, as orelhas em pé, e soltou um rosnado fundo diferente do que ele dava para os estranhos. Comuns era um rosnado de medo. A Lúcia correu para a porta principal e, quando abriu a cena que ela viu, deixou ela paralisada. Não era a repórter loira com a câmera. Era uma invasão. 3 viaturas oficiais brancas e verdes, com as luzes azuis girando em silêncio, tinham bloqueado a entrada da estrada de terra. A neblina da serra ficava vermelha e azul piscando, criando uma atmosfera de pesadelo burocrático. Da primeira caminhonete desceram 2 policiais fardados com os rostos sérios e as mãos perto do cinto. Caminharam até a parte de trás do veículo, abriram a porta e tiraram um homem aos empurrões. Era o tio Jairo. Mas não era o homem arrogante que tinha deixado ela ali fazia 2 semanas. A Lúcia mal reconheceu ele. Estava sujo com a camisa rasgada e tinha as mãos algemadas nas costas. O rosto estava inchado vermelho pelo álcool e pela fúria, e quando ele levantou a vista e viu a Lúcia parada na varanda, os olhos dele se encheram de um ódio puro e destilado. Tudo isso é culpa tua, gritou o Jairo, a voz falhando num galo patético, enquanto os policiais arrastavam ele para a casa. Maldita seja, Lúcia. Tu fez um escândalo e agora vão me jogar na cadeia. Cala a boca, ordenou um dos oficiais empurrando ele para continuar andando. Atrás deles, do carro branco mais limpo, desceu uma mulher. Não usava farda, mas a autoridade dela era evidente em cada passo que dava sobre o barro. Vestia um casaco longo de lã preta impecável e segurava uma pasta de plástico contra o peito como se fosse um escudo. Tinha o cabelo preso num coque puxado que esticava a pele da testa, e os olhos atrás de óculos de armação grossa escaneavam a propriedade com uma mistura de pena e horror profissional. Era a assistente social Helena Castelo. A Lúcia recuou, tropeçando no batente da porta. Queria fechar, queria passar o trinco e se esconder embaixo da cama do avô, mas as pernas não respondiam. A mulher subiu os degraus da varanda, desviando de uma tábua podre com cuidado, e parou na frente da menina. Você é a Lúcia Valença? Perguntou ela com uma voz que tentava ser suave, mas soava metálica. A Lúcia concordou com a cabeça muda. Eu sou a Helena Castelo do Conselho Tutelar. Eu vim te levar para um lugar seguro. Eu estou segura aqui, sussurrou a Lúcia se agarrando na madeira da porta. Essa é a minha casa. A Helena olhou por cima do ombro da menina para o interior escuro e esfumaçado da sala. Viu os móveis velhos, a fuligem nas paredes e o cachorro grande e enfaixado que olhava para ela do tapete. Depois olhou para o tio Jairo, que continuava xingando o ar enquanto os policiais mantinham ele contra o capô da viatura. Isso não é uma casa, Lúcia disse à assistente social, tirando uma caneta e anotando algo rápido na pasta. Isso é uma cena de crime. Abandono, negligência severa, condições insalubres. Você não pode ficar aqui nem mais 1 minuto. Mas os meus bichos, protestou a Lúcia, sentindo as lágrimas quentes começarem a brotar. Eu tenho que cuidar deles. A cabra precisa do remédio às 3. O guardião não consegue caminhar direito ainda. A Helena suspirou, um som de impaciência contida. Os animais não são responsabilidade sua, menina. Você é uma menor de idade em situação de vulnerabilidade extrema. O centro de zoonoses vai se encarregar deles. Se encarregar, repetiu a Lúcia, e a palavra teve gosto de cinza na boca. Ela sabia o que isso significava. Sabia o que faziam com cachorro de rua e bicho doente que ninguém reclamava. Eles matavam. Não gritou ela,
e o grito rasgou a garganta. Vocês não podem levar eles. A Helena fez um sinal com a mão para os policiais. Oficiais procedam com a detenção do Sr. Jairo Valença pelo crime de abandono de incapaz e solicitem apoio para o transporte da menina. E chamem as zoonoses. Eu preciso que limpem essa propriedade hoje mesmo. O Jairo, ouvindo a ordem, se torceu nas mãos dos policiais e cuspiu no chão perto do sapato da assistente social. Levem ela, rugiu ele com a saliva voando da boca. Levem essa peste e as bestas dela. Eu só queria dar um teto e olha como ela me paga. Tomara que tu apodreça num orfanato, Lúcia. As palavras do tio bateram na Lúcia mais forte que qualquer tapa. Ela ficou gelada vendo como o homem que devia ser o sangue dela, a família dela, amaldiçoava ela na frente de estranhos. O guardião, sentindo a angústia da menina, tentou levantar e latir um som profundo e ameaçador que ecoou na sala vazia. Esse animal é perigoso, disse a Helena recuando um passo. Oficial, segura o cachorro antes que ele machuque alguém. Um dos policiais, um homem jovem com cara de quem não queria estar ali, puxou um cambão, aquela vara de controle com um laço de cabo de aço na ponta. Caminhou em direção à porta, passando pela Lúcia como se ela fosse invisível. Não, por favor, suplicou a Lúcia, agarrando a manga do casaco da assistente social. Ele não é mau. Ele cuidou de mim. Ele só tá assustado. Deixa eu falar com ele. Não toca no cachorro, Lúcia ordenou a Helena, afastando a mão da menina com firmeza. É para a sua segurança. O policial entrou na sala. O guardião recuou, mostrando os dentes, arrastando a pata ferida. O laço de aço se fechou em volta do pescoço dele. O cachorro se debateu ganindo e o som quebrou alguma coisa dentro da Lúcia. Já não importava a lei, nem o tio Jairo, nem a mulher do casaco preto. Só importava que estavam machucando a única coisa que tinha amado ela naquela casa fria. A Lúcia se lançou contra o policial, socando o braço dele com os punhos pequenos, gritando e chorando. Foi um ataque inútil, desesperado de uma criança contra o sistema. O outro oficial agarrou ela pela cintura, levantando a menina do chão como se fosse uma boneca de pano, enquanto ela esperneava no ar, vendo como arrastavam o guardião para a saída, sufocando com o laço com os olhos fixos nela, pedindo uma ajuda que ela não podia dar. O som metálico da porta da jaula se fechando, uma batida seca e definitiva, ecoou mais forte que qualquer trovão no coração da Lúcia. Ela estava presa dentro do carro oficial da Helena Castelo, com a trava de segurança para crianças ativada, batendo no vidro com as palmas abertas até a pele e os ossos arderem. Pela janela embaçada, pela respiração agitada, ela viu o caminhão das zoonoses, uma caminhonete branca com gaiolas enferrujadas na caçamba, ligando o motor com um ronco asmático e sujo. O guardião não latiu, e esse silêncio foi o que mais doeu na menina. Ela tinha visto ele lutar contra o laço do policial, se torcendo no barro, mordendo o ar, até que a falta de oxigênio obrigou ele a se render. Tinham arrastado ele como um saco de lixo pesado e jogado dentro de uma das caixas de metal escuro. Agora o caminhão começava a andar descendo pela estrada de terra, levando embora a única coisa que tinha dado calor para ela naquelas noites geladas de solidão. A Helena Castelo, com o casaco preto impecável agora salpicado de garoa, abriu a porta do motorista e sentou no volante. Não olhou para a Lúcia imediatamente. Tirou um momento para ajustar o espelho retrovisor, suspirando com aquele cansaço burocrático de quem já viu essa mesma cena 100 vezes. Você tem que se acalmar, Lúcia, disse a assistente social, arrancando o carro suavemente, ignorando os soluçados abafados que vinham do banco de trás. Gritar não vai mudar a lei. Você está sob custódia do Estado agora, e é o meu trabalho garantir que você fique num lugar limpo e seguro, longe daquela ruína e daquele homem instável. O carro começou a rodar seguindo o rastro de fumaça preta que o caminhão dos animais deixava. A Lúcia se virou colando a cara no vidro traseiro, vendo o casarão da neblina ficar pequeno. Viu a varanda vazia, a lareira apagada e o curral que tinha construído com tanto esforço, agora abandonado debaixo da chuva eterna da serra. E então ela viu mais uma coisa. Parado na beira da estrada, bem onde terminava a cerca de arame farpado, estava o Tiago. O rapaz tinha uma tábua de madeira no ombro,
Provavelmente material novo que trazia para continuar arrumando o abrigo. Ele tinha chegado tarde. Estava ali, imóvel na chuva, vendo a caravana de carros oficiais levar tudo o que eles tinham construído. Deixou a tábua cair no chão e a Lúcia viu mesmo àquela distância como os ombros dele desabaram numa derrota silenciosa. Ela quis gritar para ele, quis pedir para ele cuidar da casa, mas o carro fez a curva e o Tiago sumiu atrás de um muro de árvores e neblina. A viagem até a cidade foi uma tortura silenciosa. A cada quilômetro que eles desciam, o ar ficava mais denso e quente, perdendo a pureza fria da montanha. A Lúcia apertava contra o peito a única coisa que a Helena tinha deixado ela tirar da casa na pressa do despejo. Não era roupa nem brinquedo. Era o diário de 1984 do avô André. Ela abraçava aquilo com tanta força que as quinas duras do caderno cravavam nas costelas como uma âncora física que impedia ela de flutuar para a loucura total. Chegaram na cidade de Lages 2 horas depois. O prédio do concelho era uma estrutura de tijolo cinza, cercada de grades altas, que cheirava a cloro-café queimado e desesperança. A Helena guiou ela por corredores iluminados com luzes fluorescentes que zumbiam passando na frente de salas onde outras pessoas esperavam com rostos cansados. Levaram ela para uma sala pequena com uma mesa de plástico branca e 2 cadeiras. A Helena indicou para ela sentar e saiu um momento. A Lúcia ficou olhando para os próprios sapatos ainda cobertos com o barro da fazenda. Aquele barro era a única prova de que a vida dela lá em cima tinha sido real, e agora, naquele piso de cerâmica branca imaculada, parecia uma mancha que alguém viria limpar logo. A porta abriu de novo, e a Helena entrou com vários papéis na mão, parecendo confusa. Sentou na frente da Lúcia, revisando uma lista impressa com a testa franzida. Batucou a caneta na mesa 1, 2, 3 vezes, antes de olhar para a menina. Lúcia disse à assistente social, com um tom diferente, menos autoritário e mais investigativo: "Eu preciso que você me diga a verdade. Quantos animais tinham exatamente na propriedade?" A Lúcia levantou a vista sentindo uma faísca de pânico. Tinham 3 galinhas, a cabra do seu Efraim, que estava em recuperação, 2 gatos e o guardião. Por quê? O que fizeram com eles? A Helena olhou o papel de novo. O relatório do motorista das zoonoses acabou de cair no sistema. Eles registraram a entrada das aves e do caprino jovem. Mas tem uma nota no final do inventário que não bate. "Cadê o guardião?" perguntou a Lúcia, ficando de pé de um pulo, derrubando a cadeira para trás. A assistente social tirou os óculos e esfregou a base do nariz. O relatório diz que na hora de descarregar as gaiolas no centro veterinário, a jaula do canino estava vazia. O trinco estava quebrado por dentro. O coração da Lúcia parou 1 segundo e depois voltou a bater com uma força violenta. Ele escapou. O motorista diz que o animal deve ter forçado a porta em algum ponto do trajeto quando pararam no semáforo da entrada da vila. Explicou a Helena, claramente irritada com a incompetência dos colegas. "O cachorro não está no centro, Lúcia. Ele está solto na cidade ou perdido na rodovia. E com aquela ferida na pata e sem comida." Ela não terminou a frase, mas não precisava. A Lúcia se deixou cair na cadeira, mas não chorou. Uma sensação estranha, uma mistura de terror absoluto e uma esperança selvagem invadiu ela. O guardião não estava numa cela esperando a injeção letal. O guardião estava livre. "Ele vai me encontrar", sussurrou a Lúcia, se agarrando no diário do avô. "Ele sabe rastrear. O avô escreveu que os cachorros pastores nunca perdem a manada." A Helena olhou para ela com pena, negando com a cabeça, enquanto guardava os papéis. "É um animal ferido numa cidade desse tamanho, Lúcia. Isso não é filme da Disney. Você tem que se preparar para a realidade. Amanhã é a audiência com a juíza Salgado para definir a tua custódia. O teu tio Jairo vai depor e, acredita em mim, ele vai falar qualquer coisa para não ir para a cadeia. Eu preciso que você descanse e esqueça esse cachorro, porque o mais provável é que você não veja ele nunca mais." A Lúcia não respondeu. Fechou os olhos e imaginou o guardião mancando pelo asfalto quente, cheirando o ar, procurando o rastro de barro e madeira queimada que ela tinha deixado pelo caminho. A assistente social tinha razão sobre muitas coisas, pensou a Lúcia,
Mas ela não sabia nada sobre a força de uma promessa feita entre uma menina solitária e um cachorro que se recusou a morrer. A verdadeira batalha seria amanhã na frente da juíza, e a Lúcia decidiu naquele quarto frio e branco que brigaria com os dentes se fosse preciso. A sala de audiências número 4 do Fórum de Lages cheirava a cera velha de assoalho e a um medo acumulado que grudava na garganta. As paredes eram forradas de uma madeira escura que absorvia a pouca luz que entrava pelas janelas altas, criando uma atmosfera de igreja severa, onde o pecado não se perdoava, se castigava com carimbos e assinaturas burocráticas. A Lúcia estava sentada numa cadeira de madeira dura, que era grande demais para ela, com os pés balançando a centímetros do chão, nervosamente no ar vazio. À direita, a assistente social, Helena, organizava os papéis com uma precisão quase militar, evitando olhar a menina nos olhos. À esquerda, sentado do lado de um defensor público que bocejava sem disfarçar, estava o tio Jairo. Ele tinha feito a barba e usava uma camisa emprestada que ficava apertada no pescoço, mas as mãos tremiam de leve em cima da mesa, entregando a falta de álcool no sangue. Na frente elevada, num estrado imponente, a juíza Beatriz Salgado presidia a sala. Era uma mulher de uns 50 anos com o cabelo grisalho cortado num estilo prático e severo, e óculos de leitura pendurados numa corrente dourada sobre a toga preta. Não parecia uma pessoa cruel, mas também não parecia amável. Parecia simplesmente uma máquina eficiente projetada para processar tragédias humanas e transformar em processos fechados. Está iniciada a audiência, disse a juíza Salgado, com uma voz que ecoou seca no silêncio da sala. Estamos aqui para determinar a guarda legal da menor Lúcia Valença e a situação jurídica do senhor Jairo Valença. O advogado do Jairo ficou de pé, alisando a gravata barata. Excelência, o meu cliente é um homem trabalhador que passou por tempos difíceis. Ele não abandonou a menina. Ele levou ela para a fazenda da família para proteger dos perigos da cidade enquanto ele buscava emprego. Foi a menina, com a rebeldia dela, que se negou a descer para a vila e criou essa situação insalubre com os animais. A Lúcia sentiu o sangue ferver nas orelhas. Quis gritar, quis pular em cima da mesa e dizer para a juíza que o Jairo mentia, que ele tinha largado ela com R$ 50 e uma promessa falsa, mas a Helena colocou a mão firme no ombro dela, obrigando a menina a ficar sentada. Silêncio, Lúcia sussurrou a Helena. Se você gritar, te tiram da sala, e é pior. O Jairo tomou a palavra olhando para o chão com uma atuação de arrependimento que quase parecia real. Eu deixei comida, Excelência. Deixei dinheiro. Mas ela tem uma obsessão com esses bichos. Gastou o dinheiro em ração para cachorro em vez de comer. Eu tentei conversar, mas a senhora sabe como são as crianças hoje em dia. A juíza Salgado olhou para o Jairo por cima dos óculos com uma expressão ilegível e depois virou o olhar para a Lúcia. A menina se sentiu pequena, insignificante debaixo do peso daquela atenção judicial. Senhorita Valença, disse a juíza, é verdade que você se negou a sair da propriedade quando o seu tio sugeriu. Não disse a Lúcia, e a voz saiu como um fio arrebentado. Ele nunca sugeriu nada. Ele foi embora. Entrou na picape e foi embora. E nunca voltou até a polícia chegar. O Jairo negou com a cabeça triste como um pai decepcionado. Ela tem muita imaginação, Excelência. Sempre teve. A assistente social Helena levantou abrindo a pasta preta. Excelência, independente das versões contraditórias, os fatos objetivos são claros. Eu encontrei a menor vivendo numa estrutura colapsada sem luz, sem água, sem alimentação adequada e cercada de animais doentes que representam risco biológico. A menina não pode voltar para aquele lugar. O Estado deve assumir a tutela imediata. A Lúcia olhou para a porta do fundo da sala esperando um milagre. Esperava ver entrar a dona Carminha, ou o Tiago, ou até o seu Efraim, alguém que falasse a verdade. Mas a dona Carminha estava lá fora no corredor porque o segurança não tinha deixado entrar por não ser parente de sangue. A Lúcia estava completamente sozinha naquela jaula de madeira e leis. A juíza Salgado concordou pegando uma caneta pesada de metal. A evidência é contundente. Não posso permitir que uma criança de 9 anos viva nessas condições sob a supervisão de um adulto que no mínimo demonstrou negligência grave.
Vou assinar a ordem de transferência para o abrigo de menores, e será aberto um processo penal separado contra o Sr. Valença. Não sussurrou a Lúcia, as lágrimas finalmente caindo no suéter sujo. Não quero ir pro abrigo, eu quero a minha casa. Quero os meus bichos. É para o seu bem, disse a juíza sem emoção, baixando a vista para o papel oficial. A Lúcia viu a mão da juíza se mexer, aproximando a ponta da caneta da linha da assinatura. Aquele movimento tão pequeno e simples ia apagar a vida inteira dela. Ia apagar a memória do avô, o trabalho com o Tiago e a promessa que ela fez para o guardião. A caneta tocou o papel. A tinta começou a fluir. E então o caos explodiu. Não foi uma batida na porta. Foi um estrondo, um impacto violento que sacudiu o batente de madeira maciça da entrada da sala. Se ouviram gritos no corredor, vozes dos seguranças berrando ordens, e o som inconfundível de unhas escorregando freneticamente no piso polido. "Segura esse bicho!" gritou alguém lá fora. A porta da sala de audiências abriu de pancada, batendo na parede com uma força explosiva que fez voar lascas de verniz. O segurança da entrada caiu no chão, empurrado por uma força bruta, e através da soleira, mancando, sangrando com o focinho coberto de espuma e os olhos virados pelo esforço, entrou o guardião. O cachorro não olhou para o Jairo. Não olhou para a polícia. Ignorou a Helena, que gritava de surpresa. Os olhos amarelos fixos e desesperados procuraram na sala até encontrar a menina sentada na cadeira grande. Soltou um latido, um som que era metade uivo e metade choro, e correu para ela, arrastando a pata ferida, deixando um rastro de sangue fresco e barro preto no carpete imaculado do tribunal. O guardião gritou a Lúcia, pulando da cadeira e caindo de joelhos no chão para receber o impacto do corpo enorme e peludo que se chocou contra ela. O cachorro lambeu a cara dela freneticamente, ganindo, tremendo de exaustão pura. Ele tinha percorrido quilômetros de asfalto quente, tinha cruzado uma cidade hostil, guiado apenas pelo cheiro e pela lealdade para cumprir a parte dele no trato. Mas tinha alguma coisa errada. A Lúcia sentiu um calor excessivo no corpo do animal. O guardião desabou nos braços dela, os olhos virando para trás, a respiração virando um ronco líquido e doloroso. A ferida da pata tinha aberto completamente, e a infecção acelerada pelo esforço sobre-humano estava tomando conta. "Tirem essa fera daqui", ordenou o advogado do Jairo, subindo na cadeira com pânico. "Silêncio", rugiu a juíza Salgado, ficando de pé e batendo o martelo com uma força que soou como um tiro. Mas a Lúcia não escutava ninguém. As mãos dela estavam no peito do cachorro, sentindo o coração que falhava, bum, 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 cada vez mais devagar. O cachorro estava morrendo ali mesmo no chão do tribunal por ter ido buscar ela. "Me ajudem", gritou a Lúcia, olhando para os adultos paralisados. "Ele tá morrendo. Eu preciso da minha mochila. Eu preciso das ervas." Ninguém se mexeu. O protocolo judicial não tinha regras para cachorros morrendo. A juíza Salgado, no entanto, desceu do estrado. Não caminhou com a lentidão burocrática de antes. Caminhou rápido, rodeou a mesa dos advogados e se aproximou do grupo no chão. Se agachou sem ligar para a toga preta tocando no sangue e no barro, e olhou para o animal com uma intensidade que a Lúcia não tinha visto antes. No pescoço do cachorro, quase escondido pelo pelo sujo e embaraçado, tinha uma coisa brilhando sob a luz fluorescente. Não era uma coleira de cachorro normal. Era uma placa de metal antiga de prata que a Lúcia nunca tinha notado embaixo da sujeira. A juíza Salgado estendeu uma mão trêmula com as unhas perfeitamente pintadas e tocou a placa. Os olhos dela se abriram num choque absoluto e a máscara de frieza se quebrou em 1000 pedaços. "Meu Deus", sussurrou a juíza com a voz falhando. "Esse não é um cachorro qualquer." A juíza Salgado esfregou a placa de prata com o polegar, tirando a camada de craca que cobria o metal, e os olhos dela se encheram de lágrimas que pela primeira vez ela não conseguiu segurar. As mãos tremiam não com a autoridade da lei, mas com a fragilidade de quem encontra um fantasma amado. "É o sultão", sussurrou ela com a voz quebrada. "É o cachorro do meu marido. Ele se perdeu faz 2 anos numa trilha no morro da igreja, e a gente nunca parou de procurar. A gente achou que ele tinha caído num barranco." A Lúcia, ajoelhada no sangue e no barro, não prestou atenção na história sentimental.
As mãos dela estavam ocupadas, sentindo o pulso do cachorro, que era um aleteio fraco e falhado, como uma borboleta presa numa caixa. O animal estava ardendo em febre, e as gengivas, quando a Lúcia levantou o lábio preto, estavam pálidas, quase brancas. Ele estava entrando em choque pelo esforço e pela infecção. Ele não chama sultão, disse a Lúcia seca, sem olhar para a juíza. Ele chama guardião, e ele está morrendo agora mesmo. Eu preciso de açúcar. Rápido. O que? Perguntou a juíza, piscando confusa com a mudança de tom. Açúcar, gritou a Lúcia com uma autoridade que fez eco na sala silenciosa. A glicose dele está no chão. Se eu não subir a energia, o coração vai parar num minuto. E água. A Helena Castelo, reagindo por puro instinto, correu até a mesa do café que ficava no canto da sala destinada aos advogados. Agarrou um punhado de sachês de açúcar e uma jarra de água meio cheia. Se ajoelhou do lado da menina sem se importar de manchar o terninho e entregou os suprimentos. A Lúcia rasgou 3 sachês com os dentes, cuspindo o papel no chão. Misturou o açúcar com um pouco de água na palma da mão, formando uma pasta grudenta. Com cuidado, mas com firmeza, esfregou a mistura na gengiva pálida do cachorro. Vamos, engole, sussurrou, acariciando a cabeça enorme do animal. Você não correu tanto para morrer aqui. O cachorro não respondeu no começo. O corpo grande e pesado jazia inerte no carpete institucional. O silêncio na sala era absoluto, denso, quebrado só pela respiração agitada do Jairo, que olhava a cena com uma mistura de nojo e medo, sabendo que o controle da situação estava escapando das mãos dele. Isso é ridículo, murmurou o Jairo, tentando recuperar a narrativa. Excelência, isso é um tribunal, não um canil. Essa menina está fazendo um show para manipular a senhora. Deveria chamar a segurança. Cala a boca, disparou a juíza Salgado sem levantar a vista do cachorro. Se você abrir a boca de novo, eu te mando prender por desacato agora mesmo. Passaram 30 segundos eternos. A Lúcia continuava massageando a gengiva, sussurrando palavras que tinha lido no diário de 1984, palavras de força que o avô usava com os cavalos morrendo. E então, o guardião engoliu. Foi um movimento espasmódico da garganta, seguido de um suspiro profundo. As pálpebras tremeram, e a língua rosada saiu um pouco para lamber o resto de açúcar nos dedos da menina. Ele está voltando, disse a Lúcia, sentindo os ombros relaxarem um pouco. Mas precisa de antibiótico já. A infecção da pata está no sangue. A juíza ficou de pé com dificuldade, limpando as lágrimas com as costas da mão. Recuperou a postura, embora a toga estivesse manchada de barro. Olhou para a assistente social Helena. Chama o meu veterinário pessoal, ordenou a Salgado. Diz que é uma emergência de código vermelho. Manda vir aqui no fórum imediatamente. E tragam uma maca. Enquanto a Helena fazia a ligação frenética, a juíza caminhou de volta para o estrado. Não sentou. Ficou de pé olhando os documentos na frente dela, os papéis de transferência que estava a ponto de assinar. Pegou a pasta da Lúcia Valença, levantou no ar e, com um movimento lento e deliberado, rasgou no meio. O som do papel rasgando foi mais forte que qualquer martelada. O Jairo empalideceu, agarrando a borda da mesa. O que a senhora está fazendo? A lei diz. A lei, interrompeu a juíza com uma voz que era gelo puro. Diz que o interesse superior da criança está acima de tudo. E o que eu acabei de ver nesse chão, senhor Valença, é mais prova de capacidade, empatia e responsabilidade do que o senhor demonstrou na sua vida inteira. Ela jogou os pedaços de papel na lixeira. A Lúcia Valença não vai para abrigo nenhum, declarou a juíza, e a voz ressoou como uma sentença divina. Ela salvou a única família que me restava quando ninguém mais conseguiu. Ela cruzou aquela porta com um animal que devia estar morto e trouxe ele de volta à vida com as próprias mãos. Mas ela não pode morar sozinha, protestou o defensor público fraco. Não vai morar sozinha, respondeu a juíza, olhando para a porta. Oficial de justiça manda entrar a senhora Carmen Rodrigues, que está esperando no corredor. Eu sei que ela está aí. A porta abriu e a dona Carminha entrou com o poncho e o chapéu na mão, olhando para todos com desconfiança, até ver a Lúcia e o cachorro. A menina correu para ela e abraçou a cintura da velha, chorando finalmente, como a criança de 9 anos que ela era. Dona Carminha disse à juíza:
A senhora apresentou um pedido de guarda provisória hoje cedo que foi rejeitado por falta de parentesco. Eu vou revogar essa rejeição. A partir deste momento, a senhora é a tutora legal provisória da Lúcia Valença com o apoio supervisionado do Estado. A menina volta para a fazenda. O Jairo ficou vermelho de raiva. Aquela fazenda é minha. É herança do meu pai. Vocês não podem meter uma estranha na minha propriedade. A juíza Salgado se inclinou para a frente apoiando os nós dos dedos na mesa e lançou para o Jairo um olhar que poderia ter congelado o inferno. Aquela fazenda está em inventário e eu acabo de ordenar uma auditoria completa dos bens do falecido Dr. Valença. E eu vou avisar uma coisa, Jairo. Se o senhor chegar a menos de 500 metros dessa menina, ou desse cachorro, ou daquela propriedade, eu vou desenterrar cada multa, cada dívida e cada delito menor que o senhor já cometeu nesse estado, e vou garantir que o senhor passe o resto da sua triste vida no presídio regional. O senhor me entendeu. O Jairo abriu a boca, fechou e concordou com a cabeça derrotado. Se jogou na cadeira, transformado num homem pequeno e vazio. A Lúcia, abraçada na dona Carminha, olhou para o guardião que descansava tranquilo aos pés da mesa judicial. A juíza desceu do estrado de novo, chegou perto da menina e se agachou para ficar na altura dela. Obrigada, disse ela. E não era a juíza falando, era a mulher. Obrigada por trazer ele para casa. A Lúcia concordou, secando as lágrimas. Ele não esqueceu da senhora, disse a menina. Os cachorros nunca esquecem quem amou eles. A juíza sorriu um sorriso triste, mas genuíno. Está encerrada a sessão, disse em voz baixa. E alguém traz água para esse cachorro. Quando saíram do tribunal, 1 hora depois com o guardião, numa maca veterinária sendo levado para a melhor clínica de Lages, e com a promessa de que ele voltaria para a fazenda, assim que sarasse, a Lúcia sentiu o sol da tarde no rosto. Não era o sol frio da serra, era um sol morno de Vitória. Mas enquanto subiam no jipe velho da dona Carminha para voltar para a montanha, a Lúcia não viu que do outro lado da rua, escondido nas sombras de um estacionamento, um homem com uma cicatriz no rosto observava ela segurando uma foto velha nas mãos trêmulas. A batalha legal tinha acabado, mas o passado estava apenas começando a chegar. O silêncio voltou para o casarão da neblina, mas dessa vez não era o silêncio vazio e assustador do abandono, e sim um silêncio cheio de vida, de respirações tranquilas e do estalo da madeira velha se acomodando ao calor da lareira acesa. Tinham passado 3 semanas desde a audiência na cidade, e o ritmo da montanha tinha voltado a impor a lei lenta e constante dele. A dona Carminha subia todas as manhãs com o passo firme e o bastão trazendo pão caseiro quente e queijo fresco, vigiando se a Lúcia fazia as tarefas da escola antes de deixar ela correr para os currais. O guardião, que agora dormia numa cama de lã grossa perto do fogo, se recuperava com uma rapidez que desafiava a medicina. A pata dele, embora ainda dura, já deixava ele caminhar sem se arrastar, e a lealdade dele pela Lúcia tinha virado uma sombra viva. Onde ela ia, o cachorro ia mancando de leve, vigiando o horizonte com os olhos amarelos. E foi justamente o guardião quem notou a mudança primeiro, antes de todo mundo. Começou como uma inquietação sutil. Durante as tardes, quando a cerração baixava densa dos picos cobrindo o bosque de araucárias que cercava a propriedade, o cachorro parava no meio do pátio, levantava o nariz para o vento, cheirava o ar úmido e ficava imóvel, olhando para a linha das árvores escuras. Não latia, não rosnava como fazia com estranhos ou com o tio Jairo. Simplesmente observava com uma curiosidade tensa, abanando o rabo bem devagar de um lado para o outro. A Lúcia também sentia. Sentia que tinham olhos no bosque. Não eram olhos ruins, ela não sentia aquele frio na nuca que a presença do gato ou da polícia provocava. Era uma sensação de companhia distante, como se a própria montanha tivesse criado uma consciência e estivesse cuidando dela de longe. Numa manhã de terça-feira, o mistério deixou de ser uma sensação e virou madeira e pregos. A Lúcia saiu cedo para alimentar a cabra do seu Efraim, que continuava na fazenda terminando a recuperação. Na noite anterior, um vento forte tinha derrubado parte da cerca do lado sul, deixando um buraco por onde os bichos podiam escapar para o barranco. A Lúcia tinha ido dormir preocupada, planejando pedir ajuda para o Tiago no dia seguinte.
Mas quando chegou no lugar com o martelo na mão e o sono ainda nos olhos, ela parou de repente. A cerca estava arrumada. Não era um concerto improvisado. Alguém tinha levantado os palanques caídos, tinha esticado o arame farpado com força profissional e tinha reforçado a base com pedras do rio empilhadas com uma precisão geométrica que nem mesmo o Tiago tinha ainda. A Lúcia tocou na madeira, esperando que estivesse quente ou mágica, mas estava fria e úmida. Tiago gritou ela correndo até o galpão, onde o rapaz costumava guardar as ferramentas. Você arrumou a cerca ontem à noite. O Tiago, que estava limpando os comedouros das galinhas, olhou para ela com uma cara de confusão verdadeira. Eu fui embora às 5, Lúcia. E com aquela chuva que caiu, eu não subiria nem se me pagassem o dobro. Eu não fui. A Lúcia olhou para a dona Carminha, que estava sentada na varanda debulhando ervilha. A idosa negou com a cabeça sem levantar a vista. Eu tenho artrite nas mãos, menina. Mal consigo segurar o bastão, muito menos vou esticar arame no escuro. Então quem foi? Sussurrou a Lúcia, olhando para o bosque. A resposta chegou 2 dias depois. A Lúcia estava na horta dos fundos, tentando arrancar o inso que sufocava os poucos pés de batata que tinham sobrevivido. O guardião estava deitado do lado dela, roendo um graveto. De repente o cachorro levantou, virou as orelhas e saiu trotando para a parte baixa do terreno, onde o rio formava um poço pequeno antes de cair na cachoeira. Ele não latiu. Soltou um gemido suave, quase um choro de boas-vindas. A Lúcia largou a enxada e correu atrás dele com o coração batendo na garganta. Se escondeu atrás de uma moita de amora e espiou. Lá na beira da água tinha um homem. Ele estava de costas trabalhando. Vestia roupa de colono gasta e remendada e um chapéu de aba larga que cobria a cabeça. Estava limpando a valeta de irrigação, tirando as pedras e o lodo acumulado com uma pá, se mexendo num ritmo constante e eficiente, o ritmo de quem trabalhou na terra a vida inteira e conhece os segredos dela. O guardião chegou até ele. A Lúcia esperava um grito ou que o homem se assustasse, mas o estranho simplesmente largou a pá, se agachou e estendeu a mão. O cachorro feroz dela, que tinha atacado um policial, afundou a cabeça no peito do homem, deixando ele fazer carinho nas orelhas, com uma confiança absoluta. Oi, velho amigo, disse o homem, e a voz dele rouca e baixa viajou com o vento até onde a Lúcia estava. Tô vendo que cuidaram bem da tua pata. Essa faixa tá limpa. A Lúcia saiu do esconderijo. Não conseguia aguentar mais. Caminhou pelo capim alto fazendo barulho de propósito. O homem ficou tenso com os ombros rígidos e virou devagar para encarar ela. Quando viu ele, a Lúcia sentiu um choque elétrico. O homem tinha uns 40 anos, mas parecia muito mais velho. O cabelo estava grisalho antes do tempo e o rosto era marcado por uma cicatriz feia, grossa e rosada, que cruzava desde a têmpora direita até o queixo, deformando um pouco a expressão dele. Mas não eram as cicatrizes que pararam ela. Eram os olhos. Eram olhos escuros, fundos e tristes, idênticos aos que ela via no espelho toda manhã. Quem é o senhor? Perguntou a Lúcia, agarrando um pedaço de pau do chão por instinto, embora o guardião continuasse abanando o rabo feliz do lado do estranho. Por que tá arrumando a minha cerca? E porque o meu cachorro te conhece? O homem tirou o chapéu, revelando mais cabelos brancos e uma testa suada. Não deu um passo à frente. Ficou ali respeitoso, mantendo a distância como se tivesse medo de quebrar alguma coisa frágil. Eu me chamo Gabriel, disse ele, e a voz tremeu um pouco, perdendo a firmeza que tinha quando falava com o cachorro. Sou um trabalhador de passagem. Vi que a fazenda precisava de braço, e vi que a menina que mora aqui estava sozinha contra o mundo. Ninguém trabalha de graça, rebateu a Lúcia desconfiada, embora o coração dissesse outra coisa, uma coisa que o cérebro se recusava a aceitar. Eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu não quero dinheiro, disse o Gabriel, olhando para a casa na colina e depois baixando a vista para a Lúcia. Só quero ajudar. Eu entendo de bicho. Sei que aquela cabra branca gosta que cossem atrás da orelha esquerda para se acalmar. E sei que esse cachorro aqui tem medo de trovão. Como o senhor sabe disso? Sussurrou a Lúcia, baixando o pau. Porque eu vivi nessas montanhas há muito tempo, respondeu ele misterioso. Numa outra vida antes do mundo desabar em cima de mim.
A Lúcia deu um passo na direção dele. O guardião sentou entre os dois, olhando de um para o outro como uma ponte peluda entre o passado e o presente. Tinha alguma coisa na postura daquele homem, no jeito que as mãos calejadas seguravam o chapéu com nervosismo, que era dolorosamente familiar, como uma música que a gente escutou na infância e esqueceu a letra, mas lembra a melodia. Se quer ajudar, disse a Lúcia com cautela, tem lenha para cortar. Mas se tentar roubar alguma coisa, o guardião e eu não perdoamos. O homem concordou com a cabeça, e um sorrisinho triste apareceu no rosto marcado. Eu sei, disse ele. Ouvi as histórias. A menina da neblina é brava. E acredita em mim, pequena, eu não tenho nada para roubar que valha mais do que o que eu já perdi. Ele colocou o chapéu, pegou a pá e voltou ao trabalho sob o olhar atento e confuso de uma filha que estava olhando para o pai, sem saber, enquanto a neblina da tarde começava a envolver os três num abraço branco e secreto. Durante os 2 dias seguintes, o homem chamado Gabriel trabalhou como se tivesse uma dívida pendente com a própria terra. Não pediu comida, não pediu descanso e mal falou. Se dedicou a consertar o telhado do galpão, que gotejava subindo e descendo da escada velha com uma agilidade que contrariava aquele mancar leve dele e o cansaço evidente nos olhos. A Lúcia observava da janela da cozinha mordendo um pão frio, sentindo uma mistura incômoda de gratidão e suspeita que revirava o estômago dela. A dona Carminha também não estava tranquila. A velha sentava na cadeira de balanço na varanda com o bastão no colo, seguindo cada movimento do estranho com os olhos pretos e afiados. Tinha alguma coisa no jeito de andar daquele homem, na maneira que ele inclinava a cabeça para limpar o suor que fazia ela franzir a testa, como se estivesse tentando lembrar de um sonho esquecido faz muitos anos. A tensão explodiu na tarde do 3º dia, debaixo de um céu cinza que ameaçava outra tempestade. A Lúcia entrou no estábulo procurando o guardião e encontrou o Gabriel sentado num fardo de palha seca. O homem não estava trabalhando. Estava curvado com os cotovelos apoiados nos joelhos, segurando uma coisa pequena entre as mãos trêmulas. Os ombros dele sacudiam num ritmo constante em silêncio. Ele estava chorando. A Lúcia parou, sentindo que invadia algo privado, mas a curiosidade foi mais forte. Deu um passo à frente e a palha estalou embaixo do pé. O Gabriel levantou a cabeça de supetão, guardando rápido o objeto no bolso da camisa, e passou a manga suja nos olhos para apagar as lágrimas. Desculpa, disse ele com a voz rouca. Não te ouvi entrar, menina. Já vou terminar os coxos. O que o senhor estava olhando? Perguntou a Lúcia sem se mexer. O que é que está escondendo? Nada que tenha valor para mais ninguém, respondeu o Gabriel tentando sorrir, mas a cicatriz na cara esticou com dor. São só lembranças velhas. A Lúcia estendeu a mão com a palma aberta, exigente. Deixa eu ver. Se tá no meu celeiro, eu quero saber o que é. O senhor disse que não tinha segredos. O Gabriel hesitou. Olhou para a mão pequena da menina, tão parecida com a dele, e suspirou um som profundo que pareceu esvaziar o pulmão. Devagar tirou o objeto do bolso e colocou na mão da Lúcia. Era uma fotografia. Estava amassada, dobrada nas pontas, e as cores tinham sumido pelo sol e pelo tempo. Mas a imagem era clara. Dava para ver um homem jovem sem cicatrizes e sorrindo, segurando no colo um bebê enrolado numa manta amarela. O homem era o Gabriel. E o bebê, a Lúcia soube com um golpe de certeza que cortou a respiração dela, era ela mesma. Ela reconheceu a manta amarela porque ainda tinha ela guardada no fundo da mochila. De onde o senhor tirou isso? Perguntou a Lúcia, recuando um passo, sentindo o chão se mover. Quem é você de verdade? O Gabriel ficou de pé lentamente, como se carregasse um peso enorme nas costas. Sou eu, Lúcia. Eu sou o Gabriel Valença. Eu sou o teu pai. A Lúcia negou com a cabeça violentamente. Não, isso é mentira. O meu pai morreu. O meu tio Jairo me disse. Me disse que você morreu num acidente na capital faz 3 anos. Me disse que te enterraram numa vala comum porque não tinha dinheiro para trazer o corpo. Eu quase morri, disse o Gabriel, dando um passo na direção dela com as mãos abertas pedindo calma. O prédio onde eu trabalhava desabou. Eu fiquei preso nos escombros 18 horas. Quebrei o quadril, as costelas e o crânio. Ele apontou para a cicatriz na cabeça. Quando eu acordei no hospital, eu não sabia quem eu era. Não sabia meu nome.
Não sabia que tinha uma filha. Isso não é possível, gritou a Lúcia, sentindo as lágrimas quentes começarem a queimar o rosto. A gente não esquece da filha. Isso é mentira. É a verdade, Lúcia. Passei 2 anos num hospital de caridade como indigente. Me chamavam de João Ninguém. E depois passei outro ano vagando, trabalhando em fazenda, tentando lembrar. Até que eu vi o jornal. Vi a menina da neblina na televisão. Vi o teu rosto e foi como se um raio partisse a minha cabeça de novo. Lembrei de tudo. Lembrei da tua mãe, lembrei dessa fazenda e lembrei que eu tinha falhado com você. A Lúcia amassou a foto no punho, sentindo uma raiva tão grande que quase não conseguia falar. E por que demorou tanto? Se lembrou faz semanas, por que não veio correndo? Por que deixou o Jairo me trazer para cá sozinha? Porque eu tinha medo, confessou o Gabriel, e a voz dele quebrou. Tinha medo de que você me odiasse. Medo de que estivesse melhor sem mim. Medo de ver o que a minha ausência fez com você. E eu tinha razão. Olha para você. Teve que virar mulher aos 9 anos porque eu não estava lá para te proteger. Vai embora, gritou a Lúcia, jogando a foto amassada no peito dele. Eu não te quero aqui. Você é um estranho. O meu pai me amava. O meu pai nunca teria me esquecido nem com pancada nem com nada. Você é só um homem que veio tirar o pouco que eu tenho. Sai da minha fazenda. O Gabriel recebeu o impacto do papel e das palavras sem se defender. Baixou a cabeça, aceitando o castigo. O guardião, que tinha observado da entrada do estábulo, soltou um gemido baixo, confuso com a angústia da menina e a tristeza do homem. Tá bom, disse o Gabriel suavemente. Eu vou embora se é isso que você quer. Mas não vou para longe. Não vou te deixar sozinha de novo, Lúcia. Nunca mais. Ele virou as costas e saiu do celeiro caminhando debaixo da chuva que começava a cair fria e cinza. A Lúcia ficou ali tremendo, escutando os passos se afastarem no barro. A dona Carminha, que tinha ouvido os gritos da varanda, se aproximou do galpão. Viu o homem passar, viu o perfil dele na chuva, e dessa vez a memória da velha fez o clique. Levou a mão na boca, reconhecendo o menino que tinha visto crescer agora transformado num homem quebrado. Gabriel sussurrou a dona Carminha, mas o vento levou a voz dela. O homem não entrou na casa. Não procurou abrigo. Caminhou até a porteira de entrada da fazenda, cruzou a linha da propriedade e sentou embaixo de um eucalipto do outro lado da estrada, exposto à tempestade. Sentou para esperar, se molhando inteiro, cumprindo a palavra de não ir embora, mas respeitando a ordem da filha de não entrar. A Lúcia, da janela do celeiro, viu ele sentar lá e sentiu o coração partir em 2 metades irreconciliáveis, uma que queria correr para ele e outra que queria fechar todas as portas para sempre. A noite caiu na serra como um cobertor pesado e preto, trazendo um frio que entrava na alma. A chuva, que tinha começado como garoa chata, virou um aguaceiro torrencial, batendo no teto de zinco do galpão com um barulho metálico que impedia de pensar. A Lúcia estava sentada na cozinha, na frente de uma xícara de café que já tinha esfriado, olhando fixo para a escuridão da janela. A dona Carminha, sentada do outro lado da mesa, descascava batatas num ritmo lento e metódico, mas os olhos pretos não paravam de vigiar a menina. O silêncio entre as duas era tenso, carregado de palavras não ditas e de uma preocupação que flutuava no ar, viciado pela fumaça do fogão a lenha. O guardião, deitado perto da porta dos fundos, soltava gemidos baixos e constantes, arranhando a madeira com a pata, pedindo para sair, pedindo para ir buscar o homem que estava lá fora. Ele é igualzinho a ti de teimoso, disse a dona Carminha, quebrando o silêncio sem levantar a vista das batatas. Se ele tem o teu sangue, não vai sair dali, Lúcia. Vai ficar embaixo daquele eucalipto até pegar uma pneumonia ou até tu abrir a porta. Que fique doente, respondeu a Lúcia, apertando a xícara fria com as mãos. Ele me deixou ficar doente. Me deixou sozinha. Não te deixou, menina, te esqueceu, corrigiu a velha com suavidade, mas com firmeza. E esquecer não é a mesma coisa que abandonar. O esquecimento é uma ferida na mente. O abandono é uma mancha no coração. Aquele homem tá quebrado, mas ele voltou. O Jairo nunca voltou a não ser obrigado pela polícia. A Lúcia levantou da cadeira com brutalidade, arrastando os pés de madeira no chão. Não queria ouvir razão. Queria manter a raiva porque a raiva era um escudo, e se ela baixasse,
Tinha medo do que podia sentir. Caminhou até a janela e colou a cara no vidro frio. Um relâmpago iluminou a estrada de entrada por um segundo breve e fantasmagórico. Lá estava ele, uma figura solitária sentada no barro, abraçando os joelhos debaixo da chuva inclemente. Não tinha se mexido nem um centímetro. Estava ensopado, tiritando, exposto à fúria da serra sem proteção nenhuma. O coração da Lúcia, aquele mesmo coração que teve piedade por um cachorro morrendo e por uma cabra inchada, se apertou com dor. Ela não podia deixar ele morrer. Não podia ser a pessoa que olhava o sofrimento e fechava a cortina. Droga, sussurrou ela, agarrando a lanterna grande que ficava pendurada na porta. Botou o poncho na cabeça, abriu a porta e saiu para a tempestade. O vento quase derrubou ela, empurrando para trás, mas ela fincou os pés na lama e avançou. O guardião saiu disparado do lado dela, mancando rápido, latindo para a figura na porteira. A Lúcia atravessou o pátio, lutando contra a água que batia na cara, até chegar onde estava o Gabriel. O homem levantou a cabeça quando a luz da lanterna bateu nos olhos dele. Estava pálido, com a boca roxa de frio, e a água escorria pela cicatriz do rosto como se fosse uma rachadura numa estátua de pedra. Levanta, ordenou a Lúcia, gritando para ser ouvida no meio do barulho do vento. Você vai morrer aqui. O Gabriel tentou sorrir, mas os dentes batiam sem controle. Eu te disse, gaguejou ele, que eu não ia embora. Prometi não te deixar. A Lúcia agarrou ele pelo braço, puxando com toda a força. O pai pesava, mas estava fraco, consumido pelo frio e pelo cansaço. Eu não preciso de um cadáver na minha entrada, gritou ela com a voz falhando. Eu preciso saber se é verdade. Preciso saber se você lembra mesmo. O Gabriel ficou de pé, cambaleando, se apoiando no tronco do eucalipto para não cair. Eu lembro, Lúcia. Eu lembro de tudo. Prova, exigiu ela, soltando ele e dando um passo para trás na chuva. Se você é o meu pai, tem que saber a música, aquela que cantava quando dava trovão. A que ninguém mais sabe. O Gabriel olhou para ela com a água embaçando a visão. Fechou os olhos um momento, procurando no labirinto da memória recuperada, buscando aquele fio dourado que unia ele à menina que estava na frente. E então começou a cantar. A voz era rouca, quebrada pelo frio, mas a melodia era clara, doce e antiga. Dorme, minha menina, que o monte descansa, a lua de prata te tece uma trança. A Lúcia sentiu que o mundo parava. A chuva continuava caindo, mas ela já não sentia. Aquela música, aquela letra específica que ele inventava, mudando as palavras toda noite. E se o trovão ruge, não tenha pavor, o pai é o carvalho, e tu és a flor. O Gabriel abriu os olhos e estavam cheios de lágrimas que se misturavam com a chuva. Você sempre pedia para mudar a flor, sussurrou ele. Às vezes era a flor, às vezes era o pássaro, às vezes era o sol. A Lúcia soltou a lanterna. Caiu no barro, iluminando as botas dela de baixo para cima. O escudo de raiva se quebrou em 1000 pedaços, deixando descoberta uma necessidade desesperada e dolorida de ser abraçada. Não correu para ele como nos filmes. Caminhou devagar, tremendo, e bateu contra o peito molhado dele. O Gabriel envolveu ela com os braços gelados, enterrando o rosto no cabelo ensopado dela, chorando com uma força que sacudiu o corpo inteiro. Me perdoa, repetia ele uma vez atrás da outra. Me perdoa por esquecer. Me perdoa por não estar. Vamos para casa, disse a Lúcia com a voz abafada contra a camisa do pai. O guardião tá esperando a gente. Entraram na cozinha pingando água, deixando poças no chão limpo da dona Carminha. A velha não falou nada. Só levantou, serviu outra caneca de café fervendo e botou um pedaço de queijo na mesa. O guardião se sacudiu, molhando as paredes, e deitou nos pés do Gabriel, suspirando com a satisfação de ter a matilha completa pela primeira vez. Naquela noite, o Gabriel dormiu no sofá da sala, na frente da lareira, que a Lúcia alimentou até as chamas rugirem. Não falaram muito mais. Não precisava de explicação legal, nem detalhe médico. A presença física, o som da respiração do outro no mesmo cômodo era suficiente para começar a sarar. Mas no amanhecer, a realidade do casarão da neblina bateu com a dureza da luz do dia. A Lúcia acordou ouvindo vozes baixas e preocupadas na cozinha. Levantou ainda enrolada na coberta e encontrou o Gabriel e a dona Carminha revisando uma pilha de papéis velhos que estavam dentro de uma caixa de sapato
que o Jairo tinha esquecido embaixo do armário. O Gabriel estava com o rosto cinza mais cansado que na noite anterior. Segurava uma carta com o carimbo oficial do banco datada de 2 meses atrás. O que foi? Perguntou a Lúcia, sentindo a paz da noite evaporar. O Gabriel levantou a vista e os olhos escuros estavam cheios de uma angústia nova. É o Jairo, disse ele com raiva contida. Ele não só abandonou a casa, ele fez um empréstimo dando a terra como garantia para um negócio que faliu. E parou de pagar. Ele colocou a carta na mesa. O banco vai iniciar o processo de leilão em 30 dias, Lúcia. A gente tem a casa, tem os bichos e tem a nós mesmos, mas se não arrumar 50 mil reais antes do fim do mês, a gente vai perder tudo legalmente. A Lúcia olhou o papel, depois olhou para o pai e finalmente olhou pela janela para o curral que tinha construído com as próprias mãos. Sentiu o medo, sim, mas já não era o medo paralisante da menina sozinha. Era o medo ativo de quem tem pelo que brigar. A gente não vai perder nada, disse a Lúcia, pegando a mão calejada do pai. Você sabe trabalhar a terra e eu sei curar bicho. E a gente tem o Tiago e a dona Carminha. Vamos trabalhar, pai. Vamos trabalhar como ninguém nunca trabalhou nessa serra. Os 30 dias seguintes não foram um conto de fadas, foram uma batalha física contra o relógio e contra a terra. A Lúcia, o Gabriel e o Tiago trabalharam até as mãos encherem de calos em carne viva e as costas doerem tanto que mal conseguiam ficar retos de noite. Não teve mágica, só teve suor geada e uma determinação feroz. Venderam cada litro de leite que as vacas emprestadas dos vizinhos davam. Venderam as batatas que o Gabriel tirou da terra gelada com as próprias mãos. A Lúcia curou galinha, porco e cavalo em 5 comunidades diferentes, cobrando o justo, guardando cada moeda na lata de biscoito enferrujada em cima da geladeira. Mas a montanha é dura, e a matemática do banco era implacável. Faltando 2 dias para o prazo final, contaram o dinheiro na mesa da cozinha. Tinham 43 mil reais. Faltavam 7 mil. Era uma fortuna inalcançável em 48 horas. O Gabriel sentou cobrindo o rosto com as mãos sujas de terra, sentindo o fracasso morder o calcanhar dele de novo. A Lúcia não chorou dessa vez. Ficou olhando o dinheiro, pensando o que mais podia vender, o que mais podia sacrificar. Então, escutaram o barulho de um motor no pátio. Não era a polícia nem o oficial de justiça. Era um caminhão velho carregado de gente. O seu Efraim desceu primeiro, seguido pela senhora Carminha, e atrás deles vinham 10, 15, 20 colonos da região. Alguns traziam notas amassadas, outros traziam animais para vender. Até o gato, o dono da venda que um dia humilhou ela, mandou uma caixa de comida com um bilhete de desculpa e uma nota de 50 reais. A comunidade não veio salvar uma menina pobre. Vieram salvar a veterinária que tinha salvado a colheita e os bichos deles. Naquele dia, a Lúcia aprendeu que a verdadeira riqueza não se guarda no banco, se guarda na memória da gente que você ajudou. Pagaram a dívida. O casarão da Neblina deixou de ser uma ruína emprestada e virou legalmente e espiritualmente o lar dos Valença. E embora tivessem invernos duros depois e secas e brigas, nunca mais teve solidão. 20 anos no tempo da montanha passam como um suspiro longo e profundo. A doutora Lúcia Valença, agora uma mulher de 29 anos, com o mesmo olhar intenso da infância, parou na frente do microfone no palanque de madeira. Não estava num tribunal frio. Estava no jardim principal da Fundação Santuário da Neblina, inaugurando o novo hospital veterinário rural que atenderia toda a Serra Catarinense. Na frente dela não tinha juiz nem polícia, mas 300 pessoas, estudantes, colonos e doadores, que aplaudiam debaixo do sol morno da tarde. O meu avô escreveu uma vez, disse a Lúcia, e a voz clara ecoou nos alto-falantes que a dor é uma língua universal. Mas eu aprendi nessa mesma terra que a cura também é. Me disseram que eu estava sozinha. Me disseram que uma criança não podia mudar nada. Me disseram que bicho quebrado era lixo. Ela fez uma pausa procurando um rosto específico na primeira fila. Mas um homem quebrado e um cachorro manco me ensinaram que a única coisa que realmente cura o abandono é a decisão teimosa de ficar. Na primeira fila, sentado numa cadeira especial para acomodar o quadril velho, estava o Gabriel. O cabelo dele era completamente branco agora como a neve dos picos,
e as cicatrizes do rosto tinham suavizado com o tempo e os sorrisos. Nos pés dele dormia um cachorro jovem, um neto distante do guardião, com o mesmo pelo preto e os mesmos olhos amarelos de lealdade absoluta. O Gabriel chorava sem tentar esconder, aplaudindo com aquelas mãos grandes que tinham reconstruído um mundo para a filha. Do lado dele, o Tiago, agora o administrador-geral do santuário e pai de 2 crianças que corriam pela grama, passou um lenço para ele. A dona Carminha já não estava em corpo, tinha ido embora, fazia 5 anos, com a tranquilidade de quem cumpriu a missão, mas o bastão dela estava pendurado no escritório da Lúcia, como um lembrete permanente de que a autoridade se ganha com caráter, não com gritos. A Lúcia desceu do palco e caminhou até o pai. Não precisou de palavra. Se abraçaram e nesse abraço estavam contidas todas as tempestades, todos os medos e todas as vitórias de 2 décadas. O Santuário da Neblina não era só um lugar para curar pata quebrada ou asa ferida. Era um monumento vivo à segunda chance. A história da Lúcia deixa pra gente uma verdade que ressoa mais forte que qualquer sino. Ninguém está condenado a ser o que aconteceu com ele. O abandono, a dor e a solidão são estações, não destinos. A Lúcia podia ter ficado naquela varanda esperando morrer de frio, cheia de rancor. Mas ela escolheu riscar um fósforo, escolheu abrir um livro, escolheu curar um cachorro que mostrou os dentes. E você que está me ouvindo talvez sinta que está na sua própria ruína agora mesmo. Talvez sinta que a neblina está densa demais e que ninguém vai vir. Mas a lição da fazenda é clara. Você não precisa esperar o sol sair para começar a construir. Pode construir no escuro. Pode construir com medo. Pode construir com as mãos sujas e o coração partido. A única coisa que você não pode fazer é desistir. Porque no final, família não é só o sangue que a gente herda, é o abrigo que a gente constrói com quem decide ficar quando a chuva começa a cair. E sempre, sempre tem alguém esperando você abrir a porta. Essa foi a história da Lúcia do Guardião e do Milagre da Serra. Se alguma coisa nesse relato tocou a tua alma, se te lembrou alguém que você ama, ou se te deu um pouco de força para enfrentar a tua própria neblina, deixa um comentário pra gente. Conta qual foi a tua parte favorita. Se inscreve no canal para não perder a próxima história, porque aqui a gente acredita que toda vida merece ser contada e ouvida. Obrigado por acompanhar a gente até o final. Até a próxima.